pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Bom, estamos no ar com mais um pod.com.oficial. Tem um tempo que eu não começo o pod com um poema, mas em homenagem a esse meu amigo que está aqui hoje, eu vou abrir dizendo um poema que diz assim, ó: Mês de março em Salvador. Esse poema ele conhece muito bem, já está rindo aqui do meu lado. Então, olha que beleza. Veja só que cenário é esse. Mês de março em Salvador, o verão está no fim, todo o mato está em flor e eu me sinto no jardim. Quem sair do Abaeté rumo às praias do Flamengo, não de carro, mas a pé, pelas dunas, mato adentro, há de ver belezas tais que mal dá para descrever. Tem orquídeas, gravatás, água limpa de beber, cavalinhas e teius, borboletas e besouros, tem lagartos verde-azuis e raposas cor de ouro. Sem falar nos passarinhos, centopeias e lacraus, nas jiboias e nos ninhos de urubus e bacuraus. Vejo orquídeas cor-de-rosas, entre flores amarelas, dançam cores, vão-se as horas, entre manchas de aquarelas. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim, canta um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim, todo o mato está em flor e eu me sinto num jardim. Se você não conhece esse cenário, faça esse trajeto aqui, que essa letra Dunas sugere, que você vai chegar no Parque das Dunas. E se você ainda não foi e não conhece, se liga nessa conversa aqui, porque de alguma forma você vai conhecer, vai ser capaz de enxergar através desse bate-papo esse parque para cativar você, para você ir lá conhecer assim presencialmente, sentir todos esses cheiros, ver essas plantas e essa vida que habita aquele lugar por conta muito desse cidadão que está aqui na minha frente. Eu vou conversar com ele agora, que é Jorge Santana. Jorge, aperta aqui a minha mão. Parabéns, tá? Por esse trabalho todo que você faz lá, que quem está nos vendo e nos ouvindo vai conhecer um pouco através dessa nossa conversa aqui hoje. Bem-vindo ao Pod. Tem tempo que eu quero você aqui, mas toda fruta só dá no tempo. Jackson, para mim é uma grande honra estar aqui do seu lado. Acho que o público também precisa saber que você é um embaixador do Parque das Desse Dunas, lugar Salvador. aqui, né? Eu vim vestido com essa camisa hoje aqui, ó. A doutora Patrícia, que está aqui, que veio te acompanhando, né? Está aqui no estúdio também, ela chamou logo a atenção dela, essa camisa aqui, que eu tenho a honra de vestir. Você é um embaixador do nosso parque, né? Embaixador também da Unesco, em 2014. Mais do que nunca, falar sobre o parque um pouco você, meu amigo. O que você descreveu é tudo isso. Eu acho que a cidade de Salvador precisa entender qual é a importância dessas dunas para a nossa cidade e para nós que moramos. Então, essa é uma história bastante longa, começando desde pequeno com minha mãe e chegando em 1993, começando a história de um lugar chamado Parque das Dunas, Salvador, que sai do Flamengo e vai até Itapuã. Então pronto, você já traçou aí o meu roteiro, que aqui não tem pergunta, não tem roteiro, geralmente não tem, quase nunca tem, mas tem uma que você já traçou aí. Você falou de você, começou de pequeno, sim, com a sua mãe. Então, vamos conhecer um pouco você aí, o que você puder trazer na memória, você pequeno, na sua casa, com sua mãe, com seu pai, irmãos, vizinhos. Conte um pouco assim a sua história, sem pressa nenhuma, entendeu? Eu acho que nós temos que entender qual é o objetivo de estar aqui na Terra. Né? Eu acho que todos nós estamos vindo com uma missão. Então, deixa eu abrir um parêntese, porque tinha uma pergunta minha, quando eu pensava, né, o que é que eu posso perguntar aos entrevistados? Só tinha uma pergunta, que era quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Aí você traz essa aí, que é a grande questão do ser humano, né? O que é que nós viemos aqui para quê? Continue, meu amigo. Cumprir missão. Né? Quando você descobre isso vem por fases na nossa vida. Então, eu vou descrever mesmo a história até onde eu estou. Então, quando eu era pequeno, né, eu já morava ali ao lado do Campo Grande. Que idade? Eu devia ter uns 11 anos de idade. Né? Então, já vinham os sinais sobre esse fato onde eu estou agora, praticamente quase 51 anos na frente. Tá? Então, toda vez que eu ia jogar bola dia de sábado, eu pedia autorização à minha mãe, eu falava, mãe, eu vou jogar bola. E ela falava assim,
para jogar bola, ler um charge que está aqui no jornal, um charge de educação ambiental. Né? E estava lá, Mero na Ecologia, não sei se muitos lembram, 1977. E o Mero na Ecologia, ele descrevia um pouco sobre o que estava acontecendo com o Abaeté. Estão roubando as dunas do Abaeté, estão roubando as orquídeas, e só tinha isso, com essa visão de educação ambiental naquela época. E eu acabava de ler, só que era 3 charges, e eu li ali, aí, manhã já li, descer para ir correndo para jogar bola, e ela falava, interprete o que você leu. Eu acabava dizendo, olha, estão roubando a orquídea do Abaeté, estão roubando as dunas do Abaeté, estão destruindo o Abaeté. Ele, muito bem. E eu descia. Daí começou a história desse lugar comigo. Você descia para onde? Para jogar bola. Mas é no play ou em algum lugar? Não, era fora. Era no campo da Graça, onde tem aquele campo de futebol ali, bem antigo ali na Graça, né? De frente a um posto de gasolina, que hoje tem um McDonald's. Sim. Ali tinha um campo chamado Campo da Graça e eu ia jogar bola. Então, todo sábado que eu pedia, minha mãe me botava para eu ler uma charge. E essa charge sempre mais saía falando do Abaeté. Paulo Serra, um educador nessa área, e fazia charge, né? Como se dizia na época, né? Sim, conte mais aí dessa... Mas sim, mas você nasceu onde? Você morou... Você foi morar ali com 12 anos, é isso? Na Graça? Com 12 anos. Mas você nasceu onde? Eu nasci no lado de Brotas, Você né? viu que eu estou indo lá na fonte, né? Lá pro lado do Horto Florestal, né? Olha, já nasceu ali perto do Horto Florestal. Já vivi dentro de um pouco da mata, né? Ali era uma mata pura, você tinha poucas casas. Se você estivesse ali no Horto Florestal, você teria umas 50, 60 casas, era muito. E a casa nossa lá onde nós vivíamos também era perto lá da casa do ex-senador Luiz Viana Filho, aliás, né? E eu sempre estava contemplando a minha casa, a gente via um verde total ali no Horto Florestal, né? Não tinha nem ideia. Filho único? Não, 4 irmãos. 4 irmãos. Né? E aí comecei a história, né? Meu pai comerciante, minha mãe descendente de holandês, e começamos a história, né? Sempre que eu ia, estudava lá para o lado dos maristas, toda vez que eu ia e voltava, meu pai sempre falava assim, olha, escola, para casa, da casa ir para armazém. Hoje são supermercados. E eu também, meu pai educava para isso, trabalhava dentro de um armazém e era mais comerciante. Antigamente era chamado de comerciante, hoje são empresários, né? Então minha vida começou por aí. Só que ao passar do tempo, meu pai me fez uma pergunta, você vai administrar as coisas que nós temos? O que você pensa? Nunca tive muito essa vontade, né? Isso com que idade ele te perguntava? Você com que idade? Já tinha uns 16 para 18 anos. Começa já a surgir ali a possibilidade de se tornar adulto e assumir uma responsabilidade comercial, né? Só que eu negava um pouco e ao mesmo tempo segurava um pouco a onda, né, como se dizia na época, porque eu não sabia, era uma tendência mais diferenciada. Imagine, você mora em casa, praticamente dentro de uma floresta, e você cultivava a planta dentro de casa. E naquela época meu pai falou assim, o que esse menino tanto tem a ver em cultivar essas plantas dentro de casa? Como se não bastasse fora, dentro, né, também. Acho que isso já era o despertar. Logo eu acabei fazendo a mudança, né? Saímos de lá, fomos para o Campo Grande. Aí começou essa história que eu falei um pouco para vocês. Mas que plantas você cultivava dentro de casa? Eu tinha lá espécies de arbórea, na época, né? Se eu não me engano, era maçaranduba, que tinha muito assim no quintal, eu botava, crescia um pouquinho, eu devolvia lá para a natureza. Era um berçário, uma espécie de berçário, assim, né? Que você criava. Ela já tem um berçário natural dela, mas você levava também para dentro de casa, para cuidar. Às vezes, isso é bom, né? A depender do ambiente que ela está, porque eu também, né, você sabe disso, eu gosto também de trabalhar com plantio. Às vezes, você cultivar uma planta ainda em fase de crescimento em casa e dar substrato para ela, para quando você colocar ela na terra, ela já está bem nutrida, aí ela ganha o mundo, né? Ela ganha vida, né? E aí logo a gente houve uma mudança, né? A gente foi morar no Campo Grande, aí começou essa história, sempre minha mãe me educando para esse lado. Bom, vou ultrapassar, é uma história bastante longa. Em uma noite teve um convite, né, de uma família para ir jantar na minha casa e essa pessoa fez uma pergunta para mim. Vamos abrir uma faculdade? Que era o Fabrício Vasconcelos Soares, né? E a Ana, a esposa dele. E naquele momento... Isso você com que idade?
Eu estava Porque você deu um salto aí, foi? Eu dei um salto. Mas foi ótimo. 24 anos, mais ou menos. Sim. Né? Então, nesse Ou momento... seja, você ainda não tinha atendido seu pai, o que ele queria, de ser comerciante. Sim, tocava algumas coisas já, nesse Sim. sentido, né? Já tocava algumas coisas, mas não estava muito tendenciado para essa vida comercial, né? O empresário comercial que se fala aí, a turma do Paz Mendonça, dos supermercados, né? Eu não estava muito tendenciado para isso. Eu vi que eu tinha uma missão completamente diferente, eu não tinha assumido. Então, quando essa pessoa me chamou, disse assim, vamos abrir uma faculdade, foi um despertar muito rápido. O que é necessário, Fabrício? Preciso de um investimento, vamos juntos, vamos. Então, a gente começou mais ou menos em 91 para 92, aí que a gente começou essa história, né? Como se faz uma faculdade, como monta uma faculdade. Aí você se interessou mais, né? Porque aí já é outro tipo de negócio, né? Sim. Já lida voltado com para a educação. educação, formação de pessoas, aí já começou A mudança começou por aí. Entendi. Né? E aí, o que nesse momento aconteceu? A gente acabou contratando algumas pessoas, né, para ver como é que se montava uma faculdade. Aí é que nós vimos qual o diferencial de onde chegar nessa história. Uma das pessoas que era o curador do nosso curso lá em Brasília, ele disse para mim, Jorge, eu vejo que você tem algumas ações ambientais muito antigas dentro da cidade. A exemplo, volto para 1981, Praias do Flamengo. Era tipo veraneio lá. E a gente ia para jogar um futebol na praia. Tem uma turma boa lá, que a gente jogava bola, sempre saía, olha só, do Campo Grande direto para lá, para jogar uma bola na Praia do Flamengo. E teve um momento que começaram aquelas barracas de praia, naquela época, invadirem as costas do litorâneo, né? E alguém chegou lá... Você fala daquelas barracas de piaçava, o teto, de Isso, madeira? Isso. Sim. Bem antigo, né? E a gente jogava bola constantemente naquela localidade, na Praia do Flamengo, lá. E uma pessoa chegou e começou a destruir todos os coqueiros. E eu fui para cima. Falei, olha, por que você está fazendo isso? Não, vamos ter uma barraca. Não pode, não. Então, naquele momento, a TV era a TV Aratu, que era a Rede Globo, na época, que eu me lembro assim, né? E eles vieram, olha, eu quero fazer uma reportagem com você. Quem é você? Eu me apresentei como comerciante, na época, empresário comerciante. E a gente começou a ter essas ações voltado muito para essa questão ambiental, né? E aí, uma das pessoas que estavam pegando nossos cursos lá para fundar em Brasília, fazer a grade curricular, ele disse assim, Jorge, a gente viu que vocês têm alguma ação ambiental, por que vocês não adquirirem uma área dentro da cidade de Salvador para dar como um laboratório natural de biologia? Eu falei, olha, isso é bacana, mas o que isso tem para uma faculdade? Olha, vocês vão ganhar um A+. Se vocês estão sendo qualificados como 3A, você vai passar a ter 4, 5A. Então, isso é muito bom para uma faculdade. Só para você ter ideia, naquela época só tinha a Trabuco, que hoje é a Unifax, e a Universidade Católica. Estava nascendo a Faculdade Unibaía. Desse dia em diante, eu despertei mais ainda e sentei com um sócio, que era a Fabrício e Ana, disse, olha, vamos buscar uma área para a gente comprar para dar como laboratório natural de biologia. Vai ser uma coisa inovadora dentro da nossa faculdade. Foi aí que eu busquei um corretor e pedi ao corretor que buscasse uma área com uma vocação bastante ambiental, bem conservada. Acontece que essa pessoa veio e me apresentou uma área na Praia do Flamengo, que era a da antiga Encol, aquela empresa que faliu, e naquela área já estava até uma autorização para 250 casas. PDDU da cidade mostrava muito bem que era o desenvolvimento chegando para lá. E aí eu fiz até uma pergunta ao corretor, mas era da Encol, da construtora? Eu falei, era, Jorge. Mas aqui pode construir? Ele disse, sim, pode construir, sim. Então, em 94, eu comecei a entrar na área, não tinha ainda o despertar do que minha mãe tinha colocado naquele momento, a educação ambiental. Olha que... Você com 12 anos ali, né? Pra jogar bola. Isso. Não tinha ainda esses sinais bem claros dentro de mim sobre essa relação com aquela área. Comecei a entrar na área, comecei a ver que era muito bonito. E eu falei assim, nossa, como pode uma área dessa aqui poder habitar? Olha, em 94, fazer meio ambiente hoje já é difícil, imagine, praticamente é 31, 32 anos atrás. Aí começou ao despertar. Eu falei, o que eu posso trazer para aqui? Então, dentro de uma grade, na condição da faculdade, que era Laboratório Natural de Biologia, era trazer os alunos, fazer o trabalho de educação ambiental, era coisa muito nova naquela época. E aí a gente começou
a convidar as faculdades, as universidades para fazer aula em campo lá. Quer fazer pesquisa? Aqui é o lugar. Então a gente foi para a Universidade Federal, a Católica, convidando e dando como laboratório. Isso é bom porque a Faculdade de Unibaía, ela crescia nos nossos alunos. Olha, a Faculdade de Unibaía tem um laboratório natural. Então isso já era um chamaril, né, para a gente estar capturando alunos naquela época. Teve uma época que a professora Cândida, diretora acadêmica, mais 5 professores eu convidei. Cândida, vamos ver lá a área para você ver como é muito bonita. E ela disse, mas Jorge, o que eu vou fazer lá naquele monte de areia? Só para você ter ideia. Praia do Flamengo, em 93, 94, se tinha era 20 casas só. Era um lugar completo de veraneio. Eu acho que muitos nem sabem o que é uma casa de veraneio, né? Aquela casa que a gente vai para a praia, passa o final de semana, era habitada daquela forma a Praia do Flamengo. E aí convidei ela, um dia de uma terça-feira à tarde, me lembro como hoje, você está fazendo eu reviver uma história, né, que é muito importante para mim, na minha missão. Foi lá com os 5 professores e a professora Cândida. Começamos a andar. Eu falei, Cândida, olha que beleza, olha essa orquídea, olha a beleza, olha essa lagoa. É o poema aqui, né? E começou a despertar nela. A gente acabou, fomos tomar uma água, comer um pedaço de melancia naquela época. Ela disse, Jorge, que interessante. A gente passa pela frente, vê um monte de areia, você me colocou aqui, mostrou um monte de vida. O que você quer dessa área? Cândida, o que é preciso para transformar nesse lugar em um parque? Mas por que você quer um parque? Porque esse lugar é muito bonito. Eu disse, olha, Jorge, tem que ter muita disciplina. Você é dono disso tudo? Eu falei, não. Nós somos proprietários de uma parte, Cândida, você como diretor acadêmico, e a gente quer ver como é possível transformar esse lugar conservado. E imagine falar em 94 em meio ambiente. Ela disse, olha, por incrível que pareça, eu também já fui contratado uma época para fazer um parque no México. Coincidência você me perguntar sobre isso, então é você que é aonde eu vou fazer essa busca e quero ir na disciplina. Ela, vamos sim. E a gente começou. A primeira coisa, a gente buscou quem eram os proprietários como vizinho. Então, quando você sai, onde tem a sede do Parque das Dunas Salvador, até Itapuã, eu comecei... Ou seja, de lá para cá, né? Isso. Da sede que está mais para lá, e aí você vem voltando para cá, fazendo esse trajeto contrário que o poema Dunas diz, não é isso? Exatamente. Só para o povo lá se visualizar. Rosa Passos. Rosa Passos. Ela é autora ou ela canta? Não, o autor dessa música é um itapuanzeiro. Itapuanzeiro. Tinha que ser de Itapuã, né? Itapuã não é brincadeira, não. É uma figura belíssima. E você, que eu conheci através de você, que você me mostrou uma gravação dela com Ivete Sangalo. Isso. Não é isso? Isso. Então, assim, só para abrir um parênteses aqui, vá lá aqui nesse aparelhozinho e procura Dunas com Ivete Sangalo e Rosa Passos, que é coisa linda, assim, de se ouvir, de se ver. Sim. E aí, continuando, eu comecei a conhecer quem eram meus vizinhos, né? Nós estamos falando de uma parte de Salvador que estava sendo premeditada para ser um monte de concreto. Precisamos entender um pouco dessa história, dessas dunas dentro da cidade. Como nós tínhamos a faculdade e os professores do nosso lado, eu comecei a buscar a história da cidade de Salvador, né? E me apresentaram em imagens antigas, acervos, que essas dunas não só tinha ali na Praia do Flamengo, Estalamares e Itapuã. Ela acontecia no bairro de Amaralina. Precisamos entender que o mar acaba, 2, 3 quilômetros para dentro, nós tínhamos esse ecossistema dunar, que é uma área de transição para a Mata Atlântica. E por que essa mata existe? Porque essa área de transição existe. Então, eu comecei a ter um acervo muito interessante da nossa cidade. Eu falei, caramba, eu achei que essas dunas só tinha aqui. Foi através de você, você estava falando aí, foi você que me falou isso, que de Amaralina até lá, né? Até tudo a era Praia do dunas. Flamengo. Pituba, todas aquelas, né, praias ali até lá, era tudo duna, né? 2, 3 quilômetros para dentro. Lá dentro. Né? Então, quando a gente passar ali por Amaralina, Pituba, Estiepe, Patamares, vê aqueles prédios lá em cima, está por cima das dunas. Né? Então, as pessoas não tinham ideia de conservação. Imagina, em 94, só restava aquela área de Estalamares para do Flamengo, com o Itapuã, com aquelas dunas belíssimas, branquinhas. A gente precisa entender, passar e ir lá visitar o Parque das Dunas,
Por que essas dunas são tão branquinhas? Isso a gente conta na nossa história lá, nas nossas aulas em campo. Mas o mais importante, eu falei, quer dizer que não existia só essas dunas aqui. Existia lá. Começamos a trazer uma história. Só que a gente precisa entender que ela chega na Praia do Flamengo e ela continua e vai até a divisa da Bahia com Sergipe. A Lauro de Freitas, ela com a sua cidade, seu desenvolvimento, ela corta também aquele ecossistema dunar. Então só ficou aquela parte dentro da cidade de Salvador, com as últimas dunas remanescentes de lagoas, dunas e restinga dentro da cidade, né? O quanto foi suprimido de Amaralina até Itapuã. Então as pessoas passam a entender por que conservar aquele monte de areia. É um monte de areia, mas é um monte de vida. As pessoas precisam entender sobre isso. E cada vez mais, cada ano que passava, mais pesquisa científica chegava sobre aquele ecossistema. E cada vez mais dava força para que a gente buscasse essa ideia de transformar em um parque. Mas eu queria voltar um pouquinho mais, porque eu estou adiantando. O que aconteceu? 5 anos depois, eu caminhando sozinho dentro das dunas, eu comecei a lembrar da história da minha mãe, que são sinais. É isso que eu estou tentando dizer para todos aqui. Quais são os sinais que mostram desde pequeno? Como a minha mãe foi importante para isso, né? Não só minha mãe e os professores para darem essa continuidade. Então, daquele momento, voltou um filme. Poxa, eu me lembro desse lugar. Você caminhando aonde? Dentro do Parque das Dentro do Dunas. parque. Dentro do parque, naquela época. Porque eu ia muito lá sozinho, fazer reflexão. Eu tinha esse momento comigo. Eu falei assim, nossa, minha mãe me falava dessa área através daquele charge de Paulo Serra. E nessa hora aí, sua mãe viva? Não. Ela já tinha Feito a passagem plantado dela. essa semente aí na sua mente, né? Isso, perfeito. E aí, nesse momento, eu despertei, nossa, tem uma história, esse lugar comigo. Então, penso não, tenho certeza do que eu vou falar. Eram mensagens onde eu estava sendo guiado para transformar isso. Eu não tinha essa capacidade. Eu tive disciplina para chegar onde nós chegamos, aonde nós chegamos. Eu não fui sozinho. Eu tive a disciplina de ouvir e ver que naquele momento esta era a minha missão, né? Então aí comecei cada vez mais a internalizar e eu digo, olha, eu vou me comunicar com meus vizinhos para dizer a importância desse lugar, porque cada vez mais chegava pesquisa científica mostrando a importância daquele lugar, não só nós apoiando, mas também com algumas pesquisas mais antigas que a gente pegou na Universidade Federal. Isso foi nos fortalecendo. Bom, em 2000 houve uma mudança, entrou o governo, naquela época municipal, o prefeito Embaçaí. Olha que eu comecei com a prefeitura de Lídice da Mata. Entrou o governo de Embaçaí e a gente comecei a me comunicar com ele, convidar para ele ser paraninfo lá na nossa faculdade e disse, prefeito, nós temos uma área belíssima que fica ali na Praia do Flamengo, aí eu já dei um pulo para o ano 2000. E vamos transformar aquilo em um parque. Esse foi o meu maior susto dentro dessa história. Ele disse, Jorge, aquela área está premeditada para sofrer uma desapropriação, uma indenização, junto, para transformar em um projeto muito bacana para a nossa cidade. E eu falei, como? Não entendi. Então, assim, é importante que a gente diga a essa turma que está nos ouvindo aqui, você, eu faço a pergunta, o que significa uma APA para você? Para mim, Sim. você vê a dificuldade de verbalizar. É tudo que o ser humano precisa para se manter saudável, sabe? É a natureza viva, é algo superior, algo que nos serve, algo que, né? Que eu vejo a natureza como superior a mim. Ela não precisa de mim, eu que preciso dela, né? Então a APA é um paraíso na Terra, né? E assim, nesse deserto que o ser humano está criando, né? Esse lugar que já foi uma APA, esse planeta era uma enorme APA, o ser humano vai desertificando e esses lugares são oásis, né? Então, quando você destina uma área para ser uma APA, na sua visão, pode construir sim ou não? Não, de jeito nenhum. Aí é que está. Precisamos entender com essas aulas que a gente faz lá dentro do parque. Uma APA, ela pode ser em área pública como área privada. Eu tinha ideia, no ano 2000, que ali era uma área
praticamente quase pública, que não poderia fazer nada. Ou melhor, que tipo de construção pode ser feita, né? Então, o que vai reger uma APA? É o zoneamento ecológico econômico. Aí ele vai dizer o que pode e o que não pode. Quando eu soube disso do prefeito, olha, você está dentro de uma APA, há um destino ali, eu pensei que haveria uma desapropriação para a conservação. Eu falei assim, ok, prefeito, eu vou me inteirar sobre isso dentro do governo do Estado. Quando eu fui para o governo do Estado, eu falei, olha, nós estamos dentro de uma APA, chamada APA Alagoas e Duno da Abaeté. Cadê o zoneamento dessa APA? A pessoa que me atendeu na época, sem querer expor, disse assim, zoneamento? O que é isso? Mas vocês têm que delimitar o que pode e o que não pode dentro da APA. Era coisa nova. Estava se copiando dentro da cidade, sem a noção do que poderia ou não fazer. E nesse momento é que começou o conhecimento dos meus professores que estavam atrás de mim, dizendo, Jorge, você tem que trabalhar em cima disso. Então, a minha interlocução foi em cima da academia, da ciência. E aí eu falei, olha, não se pode ter uma APA se não tiver o zoneamento. Vamos preparar o zoneamento, o governo do Estado. 2 anos depois, me apresenta o zoneamento da APA Alagoas e Duno da Abaeté. Pensa num absurdo. Quando eu vi o mapa do zoneamento, estava lá escrito, completamente aquelas dunas não iam existir, como até hoje se mantém esse zoneamento. Aí eu falei, nossa, estou vendo que aqui está premeditado uma ampliação do aeroporto, um hub, centro de distribuição de carga e descarga para dentro da cidade de Salvador. Quer dizer que não vai sobrar uma sequer lagoa, das 14 lagoas, não vai sobrar uma sequer. Então, como é que você tem um zoneamento que diz que tudo é passivo de construção? Esse é o nosso zoneamento da APA Alagoas e Duno da Abaeté. Então, naquele momento, o que eu fiz? Eu não vou colidir. Vou para cima, desculpa a expressão, que eu não tenho esse linguajar, vou me comunicar com a Condé, que é o que fazia todo o planejamento da nossa cidade naquela época, do Estado, e me dirigi na época para a doutora Sônia Fontes, disse, doutora, estou vendo que vai haver uma ampliação aqui. Na época, ela me chamou a Taíde, só para você ter ideia, a Condé, era na São Lázaro, não é onde é hoje, na Narandiba. E naquela época, a doutora Sônia chamou o doutor Ataíde, um arquiteto, disse, apresente para Jorge o que vai ser naquela área. Quando ele abriu um mapa, ele mostra completamente onde está totalmente o Parque das Dunas e um pedaço também, chegando perto do Abaeté, uma ampliação do aeroporto, que era vontade para o desenvolvimento. Já que nós tínhamos uma faculdade, tínhamos professores, eu disse, gente, vocês vão destruir 12 lagoas perenes. Naquela época, a pessoa fechou o mapa, não tinha um computador fácil naquela época, fechou os mapas e disse assim, ambientalista do Sul aqui? Não. Aí a doutora Sônia Fontes disse assim, Jorginho é da Faculdade de Bahia, calma. Ele só quer ver o que vai fazer, porque uma dessas áreas pertence a ele. Eu falei, vocês vão desapropriar para transformar em um monte de concreto? Ele falou assim, é o desenvolvimento. Ela precisa chegar. E é importante para a nossa cidade. Aí eu digo, é importante sim para uma cidade de desenvolvimento. Mas desde quando ela seja racional. O meio ambiente de desenvolvimento, ela não pode caminhar sozinha. Ela tem que ter essa racionalidade. E nesse momento, eu disse, não vou colidir com o projeto de vida dessa pessoa. Vou buscar o que eu estou fazendo. Então, é como se estivesse ouvindo as mensagens o tempo todo. Como se comportar, a disciplina. E foi isso que eu fiz ao longo desses anos. Não dá para contar uma história de 32 anos, de uma luta em 1 hora. Acho que a gente vai deixar para futuras etapas. Mas eu vou chegar no mais importante. Dentro da APA, é necessário que tenha-se um conselho gestor. E eu e a Faculdade de Bahia, naquela época, fomos buscar a formação do conselho gestor. E na época, a gente sentia, não era uma vontade do governo. Porque o que eles entendiam? Tem uma formiguinha ali que pode se transformar em um leão. Porque chamaria a atenção do que estava se fazendo naquela área. E nesse momento eu busquei cada vez mais apoiar as pesquisas, trabalho acadêmico e cada vez mais intensificando, começando a trazer escola para aquele lugar,
fazer as aulas em campos, que hoje é chamado de trilhas interpretativas, porque eu entendia que muita gente passava pela frente e falava assim, ali é um monte de areia, entre que você vai ver que é um monte de vida. E aí você trazendo a consciência literalmente pela educação, né? Nós estamos Na falando... escola, né? A escola. Nós estamos falando isso no ano 2000. Falar em educação era importante. Mas falar em educação ambiental era chamado de ecochato, ecoxiita, ecoloco. A forma que ele tratou você, né? Um ambientalista do Sul, né? É. Dois preconceitos aí, né? Com o Sul e com o ambientalista. O ambientalista é um problemático, imagina, na cabeça desses capitalistas lá de concreto, né? Aí, vamos colocar em pauta, né? Como você conseguiu, Jorge? Como nós conseguimos? Esse é o diferencial. Verbalizar. E eu recebi essa comunicação. Eu durmo todo dia cedo. E essas comunicações vinham quando eu estava dormindo. O que eu estou falando para vocês, espiritual. E quando eu falo espiritual, está em tudo, tem em todos. Não estou me referindo a um só. Estou referindo a todos. E cada vez que eu entrava naquele lugar, eu tinha esse sentimento. Sentimento de compromisso. Esta é a sua missão, cumpra. E nesse caminho é que eu fui com a disciplina. Mas onde eu quero chegar? Como você pode, de uma certa forma, tudo contra para aquele lugar não existir? Governo municipal, governo estadual, governo federal, com ampliação do aeroporto. Não tenha dúvida que eu me apeguei aos professores. E chegamos aonde nós estamos. Mas aí, depois da formação do Conselho Gestor da APA do Abaeté, começou a luta. Como é que você tem uma APA se não se encontra nenhum plano de manejo? Eu acho que esse pod que você está fazendo é um dos primeiros que vai ser contado um pouco da história, porque nós vencemos. Quando eu falo nós vencemos, acho que vai ser muito importante o que você vai passar, não só para os sul-terapolitanos, mas para o nosso país Brasil e para fora, como exemplo. Nós podemos fazer. Mas hoje se diz que é mais fácil, você vai através de uma rede social, saia da rede social, vá para campo. Foi isso que eu fiz naquela época. Né? E aí a gente começou a dar ênfase nas pesquisas científicas, cada vez mais colocando nas escolas. E comecei a bater na porta dos prefeitos. Logo à saída do Embacém entrou um prefeito, chamado João Henrique, e eu continuando com a mesma história, pedindo que se transformasse aquele lugar em um parque. E na época eu fui recebido por essa pessoa. Ele disse, olha, mostrei uma imagem do que era o local, uma filmagem que a gente fez aérea. Ele disse, poxa, que lugar bonito. E o que é que pode para se transformar em um parque? Desapropriação daquela área toda. Naquela época, o procurador do município disse assim, esta área vai virar ampliação do aeroporto, você vai ter a sua desapropriação. Mas a gente pode desapropriar para virar um parque. Imagina como não foi difícil essa história. E eu caminhei em cima disso. Só que, em alguns momentos, eu tensionava em cima do governo. Gente, muda o zoneamento dessa área. Vocês vão acabar com essa área. Só que ninguém dava atenção naquela época. E cada vez mais eu trazendo escola, cada vez mais o movimento crescendo. Chegamos em um momento, no final de 2007, mais ou menos, os estudos todos estavam prontos, porque eu exigia isso da Prefeitura Municipal de Salvador. Eles começaram, os técnicos da área, na época, a Secretaria de Meio Ambiente do município, estudou bastante, estava tudo pronto para se fazer. E aí, nesse momento, eu fui para cima do prefeito, o prefeito disse, olha, acho que é bacana ter isso, mas eu disse, prefeito, leve isso para a sua campanha. Nós estamos vendo uma devastação muito grande. Naquela época de 2007, a gente via que o desenvolvimento está desenfreado, Paralela e outros setores. Eu acho que o desenvolvimento pode caminhar sim. Ela pode caminhar meio ambiente e desenvolvimento. Eu não sou contra o desenvolvimento. Ah, mas Jorge, você não é contra o desenvolvimento e você foi contra uma ampliação do aeroporto? Você tem uma ampliação do aeroporto, um hub, centro de distribuição de carga e descarga dentro de uma cidade, você ia ter aeronave dia e noite sem parar. Um inferno que ia virar aquilo ali, né? Então, Além da destruição
daquele lugar que é maravilhoso, importante. Quem mora no entorno ali ia passar a viver de um paraíso no inferno, né? Sim. Imagina, de barulho, de carro, de avião, de tudo. Então, aonde chegou essa inteligência sua, Jorge? Aonde eu passava isso para os professores? Gente, precisamos buscar um modelo. E aí um dos professores disse assim, Jorge, esse aeroporto de carga e descarga não cabe mais em Salvador. Olha o que o ANAC responde aqui para a gente, sempre pesquisando. Pesquisa foi muito importante. A ANAC respondia que muitos aeroportos tinham que sair do centro urbano, principalmente aeroporto de cargas. Então, assim, o que nós levamos para o governo do Estado naquela época? Um desenvolvimento diferenciado que hoje vai acontecer. Penso que esse novo governo, com essa nova visão, vai se levar esse desenvolvimento para lá. Então, os estudos apontaram o quê? Você tem um dos maiores anéis binários, Feira de Santana. Tem um aeroporto lá que foi projetado para isso, chamado João Durval, naquela época. E o porquê não levar para lá? Né? Então, começou a nova forma dando para que desenvolvesse um pouco essa história fora daquele local. Tudo era novo. Eu estou pulando muito essa história. Tranquilo. A gente está com uma história muito maior do que você pensa, mas eu estou dando um calço sobre isso. Né? Então, assim, você tinha uma APA que podia fazer tudo. Você tinha uma tendência do aeroporto para não ficar nada naquele lugar. Todas aquelas construções que estão ali em Stella Maris estavam crescentes. A gente não conseguia parar, porque o próprio zoneamento da APA permitia as construções. E como você parar isso tudo? Buscar a desapropriação daquele lugar. Ou desapropriar todas aquelas áreas que eram passivas de construção. Por quê? Porque aquelas grandes construtoras que estavam lá, eles estavam premeditados para transformar na Pituba, no Chefe Costa Azul, a melhor praia que é considerada hoje, Pedra do Sal, Stella Maris, Praia do Flamengo. Todas as praias são bonitas na cidade, mas aquela estava premeditada para ser a grande Pituba, como se diz hoje. Né? Então, assim, foi uma luta muito grande para chegar onde nós estamos. Sim, mas aí como é que você conseguiu? Porque você me falou uma época daquele território ali que pertencia a outras pessoas que tinham pensamentos, né, de desenvolvimento através do capital também, que, né, por tudo que aquela área é, né, por tudo que ela... nós encontramos naquela área 18 proprietários de glebas, que é a área acima de 10 mil metros, chama-se de glebas. Você tinha proprietários lá de 500 mil metros. Então, eu vou dar nome aqui desses empreendedores, porque, de uma certa forma, a comunicação fez com que eles se curvassem também. Você tinha ali Paulo Lebrun, Joaci Góes, Gata Empreendimento. Essas grandes consultoras estavam resguardando aquela área. Que tinha ali na mão um tesouro, né? Olha só, eu falei tesouro, que é o seguinte, é um tesouro, né? Aquela APA, mas o cara também, o capitalismo, vê aquilo como uma forma de lucrar quando ele constrói ali edificações e vai ganhar uma fortuna, mas destruindo o maior tesouro, que é esse que permanece até hoje, que é o Parque das Dunas. Mas é legal você trazer esses nomes, e se você puder citar mais é interessante, porque, de certa forma, é graças a eles também que entenderam o seu propósito, que abriram mão desse lucro financeiro, que não era pequeno, imagina, né? Para preservar esse tesouro maior que é o Parque das Dunas. A gente trouxe um papel que é muito importante para a cidade. Naquela época não existia como indenizar essas áreas de grande relevância ambiental. Não se tinha moeda, não se tinha dinheiro para pagar. Para que ficar aquele monte de areia? Era assim o entendimento. Então a gente trouxe um recurso muito bacana, um conhecimento, que poderia ser indenizado essas áreas, poderia ser desapropriado dessas áreas da seguinte forma. Transcom, que era uma moeda nova, que ninguém se falava aqui na cidade de Salvador, a gente trouxe esse modelo e apresentamos à prefeitura e à procuradoria do município, ou créditos fiscais municipais. O Transcom, você tem aqui 10 mil metros, você recebe 10 mil metros para o ar. Vou dar exemplo. Pituba, você só pode construir até 8 andares. Para você construir um pouco mais, dentro do PDDU da cidade, você tinha que comprar mais área para o ar. Então, essa foi uma moeda que a gente trouxe aqui, mostrando que isso poderia ser indenizado com esses dois papéis. Porque sempre a Procuradoria do município dizia, não tenho dinheiro em caixa para indenizar. Todas as indenizações elas são feitas em espécie. Não se tem outro modelo. Então, a gente trouxe esse modelo, um modelo que teve em São Paulo, mais ou menos em 2002,
teve esse modelo de desapropriação que ele trouxe para a cidade. Com isso foi nascendo um pouco dentro da Procuradoria do município essa ideia dessa desapropriação. Bom, nesse caminhar eu tinha desapropriação da ampliação do aeroporto, onde se tinha já uma avaliação, e tínhamos da desapropriação do governo municipal, que encaminhava mais rápido, né? Então, cada vez mais a gente nessa luta, cada vez mais mostrando o como era importante aquele lugar, não só para a cidade, mas para nós que moramos também. Então, começamos a verbalizar. Fizemos várias audiências. E outra, hein? Quando começamos esse parque, nós falamos do Estatuto da Cidade, que na época não se falava dentro da cidade de Salvador, itinerantemente. A Unidunas, que é a universidade que administra esse parque, que foi criada para isso, importante que diga para as pessoas, a Unidunas, Universidade das Dunas e Restinga da cidade de Salvador, ela foi criada com esse objetivo, que é uma associação sem fim lucrativo, para justamente idealizar no que estamos hoje aqui. Então foi muito importante essa comunicação também. Então, o que a gente trouxe? Uma moeda para desapropriação. E trabalhamos em cima da pesquisa científica. E fomos caminhando, mostrando cada vez mais, discutindo com a comunidade, o Estatuto da Cidade. Saímos itinerantemente fazendo reuniões com os condomínios. Olha, gente, essas áreas aqui estão premeditadas para ser ampliação do aeroporto ou um parque. Ou residências. Porque o zoneamento, as pessoas não entendiam. Mas aqui uma APA está protegido. APA pode ser em área pública como área privada. Precisamos entender isso. E o zoneamento é que diz o que pode e o que não pode. Muitos não conheciam, e como muitos não conhecem até hoje. Então é importante que a gente esclareça muito bem isso para nós, soteropolitanos, baianos, que APA não é uma sigla muito segura. Ela minimiza impacto, mas ela é passiva de construção. E se tiver em uma área privada, pode ter certeza que se esse zoneamento não permite, pode haver um estudo e fazer mudança de zoneamento. Já o parque é diferente. É onde nós vamos chegar daqui a pouco. E aí, continuando um pouco da história, eu estou pulando muito essa história. Uma história de 32 anos. Dá alguns livros, né? Dá, em média. Em média, alguns livros mesmo, né? Então, chegamos no momento em 2007, plena campanha política. Encontrei o prefeito João Henrique no aeroporto. Ele estava chegando de viagem eu também. Ele me olhou de longe. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Como é que está nosso parque? Faltava 8 meses para a eleição dele. Eu falei, prefeito, está tudo pronto, está tudo na secretaria. A relevância daquele lugar, é preciso que a gente desperte para isso. A cidade está havendo um desenvolvimento desenfreado. E naquele momento, né, que o prefeito João Henrique também tinha um desenvolvimento e que as pessoas se queixavam muito da cidade porque estava crescente demais. Eu acho que ele conseguiu ver e ter outro olhar e dizer, olha, um parque é importante para a cidade, Jorge, concordo com você. Vamos fazer a desapropriação, sim. Vamos criar esse parque. Só que o procurador, na época, disse assim, prefeito, o senhor não pode. O senhor está em campanha. Você tem que esperar. Se o senhor se reeleger e quiser continuar com a sua promessa de campanha, que o senhor cumpra. Só que naquele momento, sabiamente, junto com os professores, nós saímos com todos aqueles candidatos a prefeito, mostrando a importância do parque. Todos os candidatos naquela época se comprometeram. Então, quem ganhasse naquele momento tinha que cumprir sobre o decreto que eles iam criar para desapropriação. Acontece que o prefeito João Henrique foi reeleito, né? E nessa reeleição eu fui lá cobrar dele. Prefeito, o senhor prometeu, tem que cumprir. Ele acabou cumprindo e dando o decreto, mas acredito que ele não tem ideia do quanto foi importante esse decreto para a nossa cidade. Né? Por que você acha isso, Jorge? Porque eu acho que não capitalizou politicamente. Ele poderia ter capitalizado isso. Mas ele sentiu que era uma vontade do povo. E isso foi muito importante quando eu fiz as passeatas. Eu botei na rua. Nós botamos 3.500 pessoas saindo de Estela Maris à Praia do Flamengo, fazendo uma caminhada. Como é que você sabe que tinha 3.500 pessoas? Porque a gente pediu uma doação de um saco de leite em pó para doar a uma entidade carente. Então, foram 3.500 saquinhos de leite em pó
e 3.500 e poucas camisas que a gente deu. E a gente botou, pedindo que todos aqueles prefeitos que eram candidatos, que olhassem para isso. Então, foi muito importante quando a gente fez essa passeada, né? E a gente conseguiu isso mostrar que tinha uma força ambiental voltada para um local que se dizia que era um monte de areia e que aqueles todos que visitaram viram que era um monte de vida. Então, a gente começou o nosso trabalho desta forma. Uma história longa de batalhas para poder se vencer, né? E permanecer aquilo ali sendo estruturado sem intervenções, né? Drásticas, né? E aí, qual é o passo adiante aí para se transformar no que o parque é hoje? Então, 2008 foi feito o decreto da desapropriação. Toda aquela área foi desapropriada. Dentro da APA, você tinha, voltando a repetir para vocês, você tinha ampliação do aeroporto e as propriedades privadas. Ela chega até a Lagoa do Abaeté? Chega. Chega até a Lagoa do Abaeté, né? Nós chegamos bem colados na uma Lagoa do ideia Abaeté. da dimensão daquele parque ali, né? Ele é A imenso, desapropriação foi feita de um lado e do outro, né? Criando algumas leis. A gente criou a lei do plano de manejo, que não se tinha o local. Criamos também a institucionalização do parque, que não se tinha. E criamos um decreto também para poligonal, porque isso é muito importante. Muitos se falam assim, a maioria dos parques foram invadidas. Devagarzinho vão sendo invadidas. Porque muitas não se tinham poligonais definidas. A exemplo, temos alguns parques aqui que foram avançando nesse modelo. Só que nós tínhamos um trabalho feito anteriormente, o trabalho de educação ambiental, a conscientização. Isso é um trabalho de formiguinha e que deu certo no Parque das Dunas. Comunicação com a comunidade de Itapuã, comunidade de Talamase, Mussurunga, São Cristóvão, que a gente fez itinerantemente audiências públicas junto com ele, conscientizando por que ali tem que ser um parque. Qual a importância daquele lugar? Será que o soteropolitano sabe? Você tem uma frase que você fala lá, né? Conhecer para preservar, como é que é? Uma coisa parecida. Só se conserva o que conhece. Pois é. Quando a gente passa a conhecer, a gente passa a conservar. Esse modelo de trazer para casa. E é isso que você vem fazendo ao longo desse tempo, né? Sem parar. Com a comunidade do entorno, com as instituições ali, com escolas. Sim. Ou seja, para que cada um de nós seja o zelador daquilo ali, né? Preservar aquela área depende de todos nós, né? Também. Perfeito. Nós não estamos falando só da cidade de Salvador, não. Nós estamos falando de um turismo internacional. É importante que depois dessa luta toda, feito um decreto, não parou por aí. 2012, começou sim algumas intervenções dentro do parque. Estava se planejando o PDDU da cidade. Será que a gente esquece que ia ter também a Copa do nosso país, aqui no Brasil? Onde essa Copa do Mundo, você traz diversos países para dentro do nosso país, que é importante, não é? 90% do brasileiro, né, torce para um time de futebol. Vou botar até mais, vou botar 99%. 100%, né? Quase, né? Verdade. E aí, na época, claro que estava dentro do programa de desenvolvimento, um governo do estado, na época, disse, olha, vamos trazer a Copa para a Bahia. E trouxeram a Copa para a Bahia. E o que era mais necessário? Na época, a administração era a Infraero. Vamos ampliar o aeroporto. Gente, eu fiz um decreto, que ali é um parque. Utilidade pública vai ter que fazer o aeroporto. Pronto. Começou a grande guerra. Nossa, eu pensei que já tinha acabado com todas as leis protegendo. Não, tem um decreto chamado de utilidade pública. Como você quebra esse decreto de utilidade pública? Coisas novas, né? Área de direito ambiental novo, e os professores dizem, precisa disso e disso. Eu ia para o plenário, dentro da Câmara Municipal, e disse, olha, gente, se pode ter uma ampliação nesse lugar. Nós transformamos em um parque. Ah, mas o decreto de utilidade pública é necessário. Vocês têm que estudar 3 áreas. Nós já demos Feira de Santana. Estuda lá o Canavial, onde você tem São Sebastião de Passé, muito bom para aterrissar. Aeroporto de carga e descarga, você tem ali a via, BR-324, sempre levando desenvolvimento para as futuras gerações, não desenvolvimento que não é sustentável. Destruir um ecossistema dunar daquele, que é o último remanescente de dunas lagoas dentro da cidade de Salvador. E nesse caminho nós fomos. 2012 foi uma luta enorme. Como a gente parar uma ampliação do aeroporto, já que a Copa estava vindo para a cidade de Salvador e precisava ampliar o aeroporto, era necessário, era assim que é a história. E aí começou a história mais uma vez
de eu ir buscar os professores. E os professores, Jorge, só tem uma fórmula. Declara para a FIFA se aqui no Brasil é a Copa do Meio Ambiente, aqui vai ser a Copa da Destruição. Como assim, professor? Vamos descrever esse lugar em 2 folhas e mandar para a FIFA internacional. Não é que nós fizemos isso? Uma incoerência que ia acontecer, né? E a gente descreveu o que era aquele lugar, como você abre esse pódio, descrevendo. É como se saísse mesmo do Abaeté até a Praia do Flamengo. E nesse momento a gente mostrou 12 lagoas, no projeto era 12 lagoas perenes que iam suprimir dentro da cidade. Falamos sobre o ecossistema do lar, a importância para a cidade de Salvador, descrevemos 2 folhas, mandamos para a FIFA. Pensa que a gente mandou para a FIFA nacional? Internacional. Chegou lá na FIFA. 2 dias depois, naquela época, a Casa Civil do Estado mandou me chamar. Jorge, você expôs o governo. Eu não expus o governo. Eu preciso mostrar para vocês. O que vocês vão mexer com essa ampliação do aeroporto, pode ter certeza que vocês vão entrar no limbo da degradação ambiental. Eles não tinham ideia. Quando a gente apresentou um filme para eles, mostrando onde ia ser feita a ampliação do aeroporto, nesse momento, eles ficaram em silêncio e disseram, vocês precisam se retratar sobre isso. Eu não posso me retratar de uma história. O que eu estou fazendo aqui não é para mim, é para as futuras gerações. Mas ninguém tinha esse olhar. Então, assim, a história é muito longa, mas a gente passou por esses percalços. E muito. Eu acho que o que eu vou deixar aqui é um grande legado. Né? A gente precisa entender que nós somos inquilinos da terra. Precisamos deixar arrumado para o próximo. Precisamos entender os nossos sinais. Eu acho que é isso que aconteceu. E nesse momento, a ampliação paralisou. Mas os partos não foram tão normais assim, como eu estou falando aqui, não. Passamos por muitos momentos dificílimos, né? Sem nenhum apoio. Não temos dinheiro público para tocar o maior parque urbano do Brasil. Em 2013, uma entidade chamada Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, erguido o monumento pela Unesco, nos buscou para entender um pouco da história, essa luta que estava acontecendo, cada vez chegava na mídia, não só nacional, mas como internacional, essa luta nossa, não é de Jorge, é nossa. Começou a verbalizar mais ainda e tive uma visita onde começaram a fazer, não uma investigação, mas buscar um documentário, como é que esse parque está resistindo, que força é essa? E nesse momento, nos escolheram para ser o primeiro posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica na cidade de Salvador. A força da Unesco dentro de um parque. E quais são os requisitos para isso? Educação, pesquisa e altamente sustentável. As 3 esferas foram cumpridas dentro do Parque das Dunas, dentro da Universidade Unidunas, porque nós fazíamos isso. Não tínhamos um dinheiro público. Achávamos que naquela época ter um dinheiro público poderia comprometer a área 100%. Né? Imagina que a gente, quando pegou, voltando, a história, quando nós pegamos aquele documento para mandar para a FIFA, eu busquei alguns amigos, que eu não preciso dizer. Assina aqui nesse documento. ONG, assina aqui nesse documento. Não posso. Eu tenho um compromisso. Eu faço trabalho para governos. Eu não tenho mais medo de falar. E não estou expondo ninguém. Aqueles que se achar. Então, assim, isso tudo aconteceu nessa trajetória. Não tive um que assinasse essa carta. Eu mandei assinado só pela Unidunas, sozinho, e repercutiu no que está aí hoje o Parque das Dunas. Pelo que ele é mesmo, né? Pelo que ele é enquanto estrutura que você vem criando junto com essa equipe que você vem formando ali já durante muito tempo. E a situação hoje do Parque das Dunas? Eu quero chegar agora no prêmio Reserva da Biosfera. Reserva da Biosfera. Foi 2013 para 2014. Foi aí que uma amiga veio me apresentar a você. A mim, né? Jorge,
que você acha? Eu falei, não, essa figura aqui já veio aqui, desculpa a expressão, Uma amiga que faz um trabalho belíssimo, que é a Adriana. que é a Adriana Castro. Adriana Castro. É. É um desses beija-flor, passarinho, formiguinha, que trabalha na natureza, pela natureza. Né? Jorge, quero trazer Jackson Costa aqui. Só que você já tinha ido lá fazendo algumas matérias. Do que era lá aprovado. no Mosaico, né? Do aprovado. Do aprovado, é isso, do aprovado. Fizemos algumas lá. Fizemos lá, junto. Eu falei, traz esse homem para cá. Fiz um dia uma soltura de uma jiboia. Fomos fazer uma matéria, você estava com essa jiboia ali e me deu essa honra de eu pegar e soltar ali dentro de uma dessas lagoas. Exatamente, que era chamada Lagoa da Vitória. Aí eu disse, posso convidar ele para ser o nosso embaixador? Por que ele, Jorge? Sentimento mais espiritual. Posso chamar, vou falar com ele. E ele falou com você e você aceitou. Você é o embaixador do Parque das Dunas e da Unesco também. Primeiro prêmio Reserva da Biosfera dentro da cidade de Salvador foi dado ali, no nosso Parque das Dunas. Eu tenho muito que agradecer a você. Você fez uma campanha belíssima. Você chegou para mim e disse, Jorge, todo mundo tem a ideia de que esse parque é seu. Esse parque é nosso. Lembra que você abriu essa campanha? Eu nem lembro dessa frase que está aqui, né? Olha você criou esse parque. O Parque das Dunas é nosso. Desse dia em diante, falou, olha, vou pedir a Bel Borba um presente que ele desenhe o nosso lagarto. A gente está falando de poucas coisas aqui. E Bel, na hora, né? Liguei para ele, Bel, claro que eu faço. Então, Bel fez esse lagarto, que é o lagarto Abaetés, batizado, né? Abaetés, né? Por quê? Porque só tem lá. Só tem lá um parque endêmico descoberto em 2000 para 2002, foi descoberto pela nossa equipe, né? Que estava lá fazendo pesquisa Esse científica. lagarto eu já vi lá nas minhas caminhadas lá, pequenininho, colorido, lindo, e Bel Borba fez ele colorido, uma tela, um quadro, não é isso? Que a gente tem a impressão dessa... Vou pedir para W, abre aí no Instagram lá do Parque das Dunas, tem umas placas lá, né, com esse lagarto grande, e que Bel disse assim que a gente queria a tela para ver se fazia alguma coisa com essa tela, mas a filha dele falou, eu quero. Olha só, isso é muito bacana, né? Olha ali o parque. Então Bel, a filha dele ficou encantada com esse lagarto pintado por ele e quis a tela. Olha ele ali grande, o lagarto lá com um monte de gente ali em volta. Tem várias fotos que as pessoas fazem. Volta e meia eu vejo essas fotos nesse painel, né, nas redes sociais. Se você quiser mostrar alguns momentos desse aí, viu, Jorge, você fala. Mas é legal você estar mostrando, W, porque olha só a quantidade de estudantes, de jovens, de atividades que são feitas diariamente ali naquela escola, naquela universidade viva, né? Olha lá, aquela fila é bonita. Um monte de criança ali, né? Adolescente. Criança, né? Quase adolescente, né? Olha para isso. Chegando de ônibus, entrando nessa sede que é muito bonita. Toda essa estrutura que tem aí de mudas, sala de vídeo, né? Um anfiteatro, uma sala onde eles estão entrando agora. Olha lá, onde você fala sobre a natureza de forma brilhante e com os olhos brilhando, porque cativa as pessoas. Então, eu ia falar disso. Esse cidadão que está aqui, com essa roupa elegantérrima aqui, quando você chega lá no Parque das Dunas, ele continua elegante, mas com aquela roupa muito mais apropriada para o campo. No jacaré. Pronto, para nesse jacaré aqui. Olha ele ali. Bota o com esse chapelão aí, porque ele não é bobo nem nada, é uma cabana sobre a cabeça por causa do sol. Fale aí desse jacaré de papo amarelo, né? Então, essa é a nossa vida. Será que a gente pode ouvir o áudio lá, W? Nem sempre pode, mas você vê, o pode, nem sempre pode, né? Tudo, né? Ó, esse aqui é a do... Veio uma voz aí assim. Gente, olha aí. Mais uma vez a gente fazendo vistoria num parque, tá vendo? Jacaré de papo amarelo, hoje tem papo azul. Então sabe que a gente está em outra lagoa aqui, hein? Isso que a gente tem que observar, respeitar as espécies, né? É importantíssimo isso. Ó, essa aqui é a doutora, é a veterinária, ela vai falar um pouco sobre essa espécie, né? Nossos animais lá. Como ela é recorrente aqui. Ela que cuida dos nossos animais lá. Esse é um jacaré de papo amarelo, ele é endêmico na maior parte do Brasil. Uma menina. Aqui em Salvador ele ocorre em algumas
lagoas. É um animal que não tende a atacar, não tende a perseguir. Então, essa distância que a gente está se mantendo aqui é segura. Você pode observar que ele não vem até a gente. O intuito desse animal é apenas... Uma menina já professora ali ensinando, né? Professora, ela é doutora. Observe. W, clica aqui nessa do meio que tem, porque assim, eu não sabia disso, eu fui saber a partir das visitas através de você, que como você falou no começo, muita gente olha de longe, vê um monte de areia e ali tem floresta com árvores imensas, frondosas, né? Nós temos arbóreas de 10, 15 metros, porque é um ecossistema dunar, mas ela é uma área de transição, tá certo? Então, áreas de transição são importantíssimas. Vamos aprender um pouco mais. O Brasil tem 7 biomas, né? Bioma marinho, bioma de Mata Atlântica, bioma da Caatinga, bioma do Cerrado, bioma do Pampa, bioma da Amazônia e bioma zona costeira e marinha, tá certo? Então, o que eu estou falando para você? Nesse momento, nós estamos em uma área de transição para o vetor de Mata Atlântica. E qual a importância que esse parque tem para a cidade e para nós que moramos? Primeiro, Salvador é uma das capitais com maior salinidade. Então, nós temos lá salinidade, que quando passa por aquele lugar retém o sal. Então, só que eu queria falar e não falei ali, aquele vento, é o vento porque tem um mar ali, e aí esse vento tem sal, né? Sim, vem cheio de salinidade. Esse sal que você fala é o seguinte, vem ali do mar para cá, para dentro, o vento trazendo um sal que o parque funciona como um filtro também? É um grande filtro da salinidade para a cidade de Salvador. Comprovadamente, 92% da cidade se beneficia com aquele parque. Retenção de sal. Aquela área ali, ou seja, ela beneficia a cidade como um todo, 95%, quase 92%. 92%. A cidade toda, praticamente. Se você chegar no Google Earth, que você vê do alto o parque, você vai ver que a paralela está nesta posição. Então, toda aquela carga de vento que passa pelas dunas com aquela vegetação, ela retém o sal, ela puxa o sal. Aquela vegetação é apropriada para receber a salinidade. E naquele momento eu estou filtrando e estou preservando os eletrodomésticos, os carros e as construções dentro da cidade de Salvador. Paralela inteiro adentro, até a Barra. Então a gente minimiza esse impacto. Graça, Corredor da Vitória, Piripiri, Paripe, todos se beneficiam com aquele parque. Quase ninguém sabe disso. Não sabe da importância daquele lugar para a cidade, para todo mundo que mora nesses lugares, né? Esse é um dos. 2. Retenção do calor. Quando o sol nasce, ele bate nas dunas, bate e reflete, e aquele calor fica ali. E minimiza o impacto de calor na cidade de Salvador. Quanto por cento, Jorge? Também comprovado 92%. São as pesquisas científicas. Terceiro, esse é o mais importante dos fatores climáticos, o mais atual. Retenção de grandes chuvas, fatores climáticos. Chuvas litorâneas, que vem torrencial, 50, 70, 80 milímetros, passa por aquele lugar e aquelas dunas é uma grande esponja. Então nós estamos minimizando. Chove ali. Daí também as lagoas, né? Sim. Lagoas perenes e lagoas intermitentes. As lagoas perenes são 14, intermitentes são inúmeras. São inúmeras, dependendo da chuva. Isso. Você tem a maior esponja dentro da cidade de Salvador, é o Parque das Dunas de Salvador, com 690 hectares. Então, nós estamos ali minimizando o impacto para a nossa cidade. Não só para a cidade, mas para nós que moramos. É preciso que a pessoa entenda tudo isso que nós estamos falando aqui, viver ao vivo. E viver ao vivo é quando você marca uma trilha interpretativa, chamado Conhecer para Conservar. Esse é que é o diferencial do Parque das Dunas de Salvador. Olha, tem tanta história esse parque, que eu acho que a gente vai precisar de 1000 podcasts. Vamos fazer 1000, vamos fazer se for preciso. Mas eu quero ver mais coisas. O que é que você pode... vá passando para ele trazer alguma coisa ali que seja importante também, que já aconteceu e acontece. Essa aqui, ó, eu estou falando aqui, ó, essa aqui também é muito bacana. Olá, pessoal. Estamos aqui no chamado Bosque do Parque das Dunas, né? Nós temos vários bosques. E aqui nós estamos diante das nossas restingas de arbóreas. Como eu tinha prometido para vocês, o Parque das Dunas tem herbáceas, arbustivas e as arbóreas. E nessas trilhas que nós estamos vendo aqui, a gente tem quase 3 quilômetros de trilha com arbóreas. Nem parece, né? Quem passa pela frente vê um monte de areia, que adentro vê um monte de vidro. E o bacana daqui é que
Ó, parou ali por causa da... A Bom, é internet. bom porque aí quer saber a continuação, vá lá, né? Isso, E perfeito. você vai ouvir essa história. Então, assim, sempre a gente está falando do local. O foco... Você ia falar daquela, aquela planta ali, qual é ela? Qual é aquela frutinha? Nós estamos mostrando uma espécie de restinga, que também é endêmica do parque. E o mais importante, ó, isso aí é uma vegetação arbustivas. Ela vai até 4 metros, né? Depois a gente vai mostrar para vocês as arbóreas dentro do Parque das Dunas. E aqui a gente está vendo um exemplo, ó, herbáceas, plantas que vão de 0 a 60 centímetros, as arbustivas, né? E a beleza das nossas dunas, que vocês vão ver agora, quase pegando o pôr do sol nessa tarde. Cenário maravilhoso. Bom, eu falei cenário maravilhoso, e aqui o Parque das Dunas já serviu e serve de cenário para muita arte, né? Televisão, filme, fotografias. Eu Sim. já fiz foto lá. Minha filha já fez um filme dela lá, de conclusão do curso lá da Faculdade do Recôncavo, né? Então, ainda tem essa beleza para os olhos, né? Para ser contemplado pelos nossos olhos, né? Que mais? Venha trazendo de volta para o início. Assim, olha que lindo essa lagoa aqui com essas plantas, né? Vitória Régia ali. Vitória É, Régia. Vitória Régia. Olha a quantidade Olha lá, de gente as crianças vão gritar aí. Eu na grito- sombra daqueles 2 cajueiros, né? Essa é a nossa campanha criada por você. Parque das Dunas. Eu não nosso. sabia, você está me dizendo agora? Eu não sabia que eu tinha Você. criado essa frase lá. Olha só que coisa. E como é bonito você ver já dessa idade, conhecendo para ter a consciência do que é. Olha lá. E são os futuros preservadores, né, Sim. Jorge, desse lugar aí, né? Plantando também ali, né? Todas as escolas que vão para lá, ele faz um plantio. Então, Todas. uma coisa que é bonita também é que você tem lá, você disponibiliza mudas Sim. de restinga para quem quiser plantar e levar dali para algum lugar, porque é uma quantidade infinita de mudas que aparecem ali, né? Sim. O tempo inteiro, né? Você tem um grande laboratório, né? De sementes. O grande laboratório de semente de restinga está dentro do Parque das Dunas. Você está falando de 690 hectares de um ecossistema dunar, onde a gente pode haver uma recuperação da nossa orla. O que o Parque das Dunas pensa? Nós temos lá um berçário, onde a gente faz até doação para a Prefeitura Municipal de Salvador, para recompor as costas litorâneas. O que essas plantas têm de serviço ambiental ecossistêmico? Se você vai lá recompor, né? É a área onde você tem uma base litorânea, você está minimizando o impacto para aqueles grandes aqueles grandes prédios que estão nascendo beirando a orla. Então, ela tem uma função importantíssima, minimizar, no mínimo, esse impacto de salinidade. naqueles Então, grandes eu estou edifícios. morando na Pituba atualmente, né? Eu sou ali do Rio Vermelho. E aí, na Praça Nossa Senhora da Luz, que tem pouca vegetação, aí eu pensando naquilo ali, como é que refloresta aquilo, que planta árvores ali. Aí liguei para João Reis, né? Responsável pelo plantio, né? Pela prefeitura. Aí, falando com ele, Jackson, legal que você está vendo isso aí. É importante também esse olhar das pessoas da cidade, porque a cidade é grande, para poder estar dando feedback para ele de alguma área ali que pode ser plantada alguma coisa. Aí, falando para ele do que poderia ser plantado ali, aí eu falei, olha, eu sou do Parque das Dunas, eu sou embaixador. Ele falou, eu estou vindo de lá agora. Estava lá com o Jorge, olha só. Aí ele falando que isso porque ele falou que ali a vegetação que pode vingar ali por conta do vento com salitre, que é muito próximo ali, né, da praia, são plantas de restinga. Aí que eu falei, eu sou do Parque das Dunas. Aí ele falou isso, foi no Parque das Dunas, conseguiu com você várias mudas que já foram plantadas ali na Praça Nossa Senhora da Luz. Então tem esse, quer dizer, o Parque das Dunas, ele alimenta a cidade dentro do que for necessário ali com mudas para reflorestar, né? Para Isso, recompor, né? recompor, né? Então, e é muito importante isso que você toque. Olha, houve uma mudança muito grande de lá para cá sobre essa questão ambiental dentro da cidade. É preciso que a gente entenda. É uma cidade que tem que ter o desenvolvimento, mas tem que ter
a questão ambiental, O equilíbrio, né? o equilíbrio. Você está falando de uma secretaria, né, que é a Secretaria de Cidade Sustentável. Exatamente. Foi muito importante implantar essa secretaria. Que já veio com o André Fraga, que é meu amigo, que também eu trabalho muito com plantio. Já cheguei lá naquele setor da prefeitura de plantas, ele me cedeu um caminhão pequeno, mas cheio de mudas, de muita coisa bonita, que a prefeitura já plantou muito e continua plantando pela cidade. E interessante, importante, né? Sim, Esse lugar que hoje João ocupa, que já foi dele, né? já foi dele. Já foi, ele Primeiro já foi ocupou de esse lugar. Ivanilson, né, Sim. que é um cientista político do PV. Começou com o Ivanilson, Começou com Ivanilson, passou por André. Partido Verde, André, Depois Partido entrou Verde. João Reich, uma pessoa que realmente fez um bom trabalho também. E agora está com Ivan Euler. Ah, agora está com o Ivan. É. Quando eu conversei era João. Isso. E Certo. Ivan Euler também está fazendo um trabalho muito bacana, mas não vê. Muitos não vê. E eu tenho falado para ele, precisa divulgar cada vez mais. Acho que isso é um momento que as escolas têm que convidar. O que essa secretaria faz? Acho que é muito importante passar para ele. E para a escola, existe uma secretaria chamada Cidade Sustentável. Qual a sua função? O que vocês fazem? Isso é muito importante. E eles estão fazendo. Nós, como ambientalista, nós temos um modelo de cobrar muito quando não faz. Quando faz, não levanta para agradecer. Precisamos que a gente mude um pouco essa história. E é interessante você falar isso, Jorge, pelo seguinte, tem também a dificuldade Sim. desse setor, né, do plantio da prefeitura, às vezes, em colocar uma árvore em determinado lugar, porque tem também pessoas que não gostam, que acham que é terrível ter uma árvore na porta da sua loja ou da sua casa. E aí é uma consciência que precisa ser mudada, né? Sim, não tenha dúvida. Eu acho que você coloca muito bem quando faz o trabalho de educação ambiental. Eu estou dizendo Divulgação. isso por conta do que você falou, a importância dele trazer a consciência nas escolas, porque é a criança que pode chegar para o pai e falar, pai ou mãe, não derruba essa árvore aí não. Boa. Né? Esse é o caminho. Esse é o caminho que você vem fazendo lá no Parque das Dunas. Que deu certo. Deu certo e que ele possa ser replicado, né, pelo município, pelo estado, para que a gente mude a consciência de quem pensa que uma árvore é uma coisa ruim, pelo amor de Deus. Nós recebemos a Escola Antônio Vieira, todo ano. Vou dar exemplo de uma das escolas. Sempre todas as escolas. Nós temos de visitação anual. Pandemia, você parou um pouco. Depois da pandemia, que eu falo, 2023, ficou crescente. 2023, 79 mil pessoas. 2024, quase 90. Agora, esse ano vai bater mais, né? Porque essa conscientização vai ser importante. A saída da escola, de 4 paredes, para ir viver ao vivo, aula em campo. Foi o que a minha geração não teve. Porque se nós tivéssemos essa aula em campo, estaria minimizando o impacto, a consciência, o despertar. Importante que a gente diga isso para o seu E assim, público. o que pode significar para um aluno que passa um ano inteiro dentro de uma sala de aula, que é importante, mas o que é que vai significar na vida dele? Sim, Ele ter ido numa aula nesse campo, eu acho que é uma coisa, eu tenho certeza, uma coisa que vai estar sempre na memória e que vai causar efeito nas atitudes dele na vida, assim como esse seu conselho, esse direcionamento que a sua mãe deu o tempo inteiro para você ler ali sobre o meio ambiente, que é responsável pelo que a sua realização desse espaço, né? Assim, eu vejo a sua mãe. Eu não sabia, não. Como é o nome da sua mãe? Aldenora. Aldenora. É um nome difícil, é um nome que vem mais... Aldenora. 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 É. Então, o parque, para mim, na minha leitura assim, poética, é sua mãe. Você está cuidando Sim. da sua mãe, entendeu? Porque, imagina, ela que é essa pessoa que, no seu inconsciente ali, ela foi colocando isso para quando despertou na sua consciência lá no parque, né? Sim. Foi lá você caminhando que o espírito ali baixou e falou assim, ó, é aqui, baixou. meu. Não é? Pede para ele abrir que eu vou mostrar uma coisa que é muito interessante. Volte Você aí, falou W, por favor. Tá logo no começo essa escola Sim, Antônio aí Vieira. me diga uma coisa. Diga aí, onde é. Pode mais um pouquinho. Deixa eu ver. O Antônio Vieira aqui. Isso. Abre aí para você ver. Interessante. Acho que está sem som. Olha o que o estudante fala. Deixa ele voltar aí e aumentar. Olha que interessante. Olha lá, a isso. pintura de Belborba. É muito bonito aquele calango. É isso que eu vou levar para minha vida e espero voltar aqui outra vez. Estamos aqui hoje com os alunos do nono ano, Parque das Dunas, um espaço que traz o contato com a natureza.
A vinda para o Parque das Dunas vai propiciar aos nossos alunos um contato com as dunas, com a vida, com o meio ambiente, que também tem a ver com o nosso projeto, que traz o movimento pelos direitos humanos. Então, o objetivo de estar aqui é despertar nos nossos alunos o cuidado com o outro, com as pessoas, e esse olhar para essa cidadania ambiental. Para mim, como estudante e principalmente como estudante do Colégio Antônio Vieira, é super importante esse momento que a gente sai da sala de aula e vem aqui para esse tipo de espaço que nos proporciona ter vários tipos de experiências e conhecer coisas novas a respeito do mundo. A gente só conserva o que conhece. Quando a gente passa a conhecer, a gente passa a conservar. Muitos que passam pela frente do Parque das Dunas vê um monte de areia. Quem adentra vê um monte de vida. Que possamos entender que nós somos inquilinos da Terra e precisamos deixar arrumado para o próximo. Que maravilha ouvir o depoimento da professora Sim. e dos alunos, né? Isso. São eles falando, né? É diferente de você falando. Você falando, você tem uma consciência que você vem trabalhando aí, sua mãe vem trabalhando desde criança, né? E é bonito o que você faz com as crianças o que sua mãe fez com você, né? Então, a sua mãe está viva, meu amigo. Sim. Né? Super viva, né? Então, tem uma agenda de ali no parque para visitação de escola. Acredito que deve ter assim já, se for pegar a agenda de outubro, de novembro, dezembro, tem um monte de colégio. Como é que faz para as escolas visitarem? Eu queria deixar também uma declaração aqui, sobre a importância da Secretaria de Cidade Sustentável. A gente precisa dar nome, como eu dei para você. Todos que passaram naquele parque é muito importante. Preciso dizer que hoje esse parque é o único parque de proteção integral dentro de uma cidade. Isso está dentro do PDU da nossa cidade. Em 2016, foi uma luta enorme para aquele lugar dizer assim, olha, é imexível. Estar dentro do PDU da cidade foi importantíssimo. Então, através dessa Secretaria de Cidade Sustentável, onde nós fomos lá e cobramos, olha, vocês estão aqui com a sua missão e eu tenho a minha. Vamos cumprir? Vamos. Coloca esse parque como de proteção integral. Então, foi muito importante naquela época, esta secretaria indicar aquele parque de proteção integral. E por que indicou? Só simplesmente assim? Não. Pelos estudos acadêmicos e científicos. Foram muito importantes eu passar todo esse trabalho de anos e as pessoas que estavam fazendo o PDDU da cidade naquela época disseram, olha, esse parque tem uma importância imensurável. É preciso que transforme de proteção integral. Então, o parque está no PDDU da cidade, como Parque de Proteção Integral. E eu quero agradecer a esses gestores que estão aí dentro, que fizeram um papel importante. Tem que saber como cobrar. Não se pode só cobrar pedindo. Tem que cobrar também mostrando o trabalho e a importância de cada localidade. Muitos outros lugares se queixam, tem que fazer. Precisa que se faça o estudo. Então, o que eu estou falando para todos? Gente, faz um diferencial para a nossa cidade. Vamos buscar mostrar qual a importância de cada área que tem para a nossa cidade, para nós que moramos. Esse pode ser um grande diferencial. Então, eu queria deixar aqui um agradecimento, que foi muito importante, na época, a gestão, de quem era a gestão, e que foi lá e lutou para botar esse parque de proteção integral. Pode dizer nome. O André Fraga. Sim, maravilhoso. E bem, assim, importância mesmo desse reconhecimento, que André é uma figura que trilha, né, literalmente assim, esse meio ambiente, assim, né? É uma coisa que ele traz sempre no trabalho dele, na política, a importância dele na política para trazer esse trabalho de conscientização e defesa, né, do meio ambiente. Né? Ele, na época, trouxe um ministro do meio ambiente, veio para dentro do Parque das Dunas. Muito importante isso. Se assumiu o papel, talvez, de um partido, mas não é só o partido, é o que tem dentro daquela pessoa. O compromisso, né? Dizer assim, eu vim para fazer isso, para a defesa do meio ambiente. Então, assim, eu sempre digo a ele, não mude, porque se você mudar, eu vou cobrar. Da mesma forma que a gente cobra quando erra, quando acerta, temos que levantar a bandeira. Então, preciso levantar a bandeira. Então, essa Secretaria de Cidade Sustentável dentro da cidade de Salvador, é preciso que mostre o que você faz, qual a sua cara. Eu acho que isso é muito importante a gente levar para o nosso secretário Ivan Erla, esse despertar da consciência. Mostre que essa secretaria existe, mostre o que vocês estão fazendo. Não é só no Instagram, saia e vá para a rua e mostre cada vez mais. Desculpa eu estar... Não, é para isso que eu te chamei aqui. É para mostrar, assim, o que é o Parque das Dunas, o valor que tem um Parque das Dunas, quem é que
que faz esse trabalho assim de preservação desse lugar, para que ele precisa ser preservado, né? Quem mais pode trabalhar na preservação disso? Eu penso que cada cidadão, né, à medida que conhece, que sabe a importância que vai querer visitar aquele parque, que vai querer estar aqui nessa frase, o Parque das Dunas é nosso. Mas aí eu aproveito que você traz essa coisa muito importante assim, no ser humano, que é o reconhecimento, né, das pessoas que fazem algum bem, para trazer alguns nomes assim, de pessoas que compõem esse grupo de pessoas que preservam o Parque das Dunas ali com você, porque é uma equipe grande, né? Então, assim, eu sei que você não vai conseguir lembrar de todo mundo, que é muita gente, mas, assim, pense em algumas pessoas importantes, que eu sei que tem muitas. Tem uma pessoa chamada Cleito, né? Que é um... O Cleiton Lino é uma pessoa importantíssima, especial para a gente do Parque das Dunas, porque ele veio estudar. Por que eu vou dar esse título a esse parque? Preciso entender. Então, ele foi um grande historiador para a nossa história, se diga, né? Porque ele não foi assim, né? Simplesmente dar um título merecedor porque faz isso, não. É estudar a importância daquele lugar. E Cleito, ele mergulhou nesse assunto, né? Junto lá na época com a Adriana. A Adriana mostrou um pouco, ele falou, não, traz todo esse conhecimento que esse parque tem, realmente se merece ou não esse título. Então, Cleito é uma das pessoas, sim, que passou e tem a referência dentro do E quando dá um parque. título desse, é um reforço. Sim. Para esse lugar, né? Esse foi a maior blindagem também do parque. Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecimento da Unesco. Foi muito importante. Isso nos fortaleceu. É como se dissesse assim, pega Jorge, cria ele de São Jorge, dá um escudo e um... Maravilha, boa imagem. Isso aí. De empoderamento ali, né? Exatamente. Então, essa foi defensor, né, desse espaço. Exatamente. Então, esse foi um dos maiores reforços, a gente ser reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Tocou muito bem. Tem outra coisa, né, que a gente nem fala muito. A gente tem uma nova diretoria agora na Unidunas, que ela filtrou tudo, como nasceu, tudo, que é chamada Doutora Patrícia. Doutora Patrícia Medeiros, né? Que está aqui no estúdio. É o novo reforço do Parque das Dunas. Reforço por quê, Jorge? Porque ela trouxe, é como se fosse assim, olha, você de vez em quando está entortando a coluna. Vamos melhorar essa coluna? Mas como? Né? Ela tem quase 3 anos dentro do parque na nova direção. Ela ajudou e ajuda muito a alinhar o momento, que é outro momento agora. Como nós, dentro de um plano de manejo, foi muito importante a chegada dela, porque ela teve que arrumar a Unidunas, né? Porque eu chutava a garrafa, fazia gol, de vez em quando eu esquecia de levantar a bandeira para agradecer o gol que eu estava fazendo e que nós todos estávamos fazendo. Então ela chegou, alinhou tudo isso, arrumou e está ainda arrumando a Unidunas, que é a universidade que administra o parque, onde a gente intensificou o plano de manejo, que é um estudo de quase 10 anos, o estudo do plano de manejo, onde baliza o que pode, o que não pode, o que a população soteropolitana pensa para o Parque das Dunas. Tudo isso a gente vai apresentar para a comunidade também, o que o Parque das Dunas é dentro desse plano de manejo. Lembrei de uma coisa bacana que nós fizemos lá, que a gente fez shows ali dentro, né? Ali é um espaço muito bonito, onde já aconteceu o show das Ganhadeiras, Amadeu Alves, com Joaquim. Já levei o meu espetáculo Sarau do Poeta para ali, né? Nós temos um projeto que nós não colocamos em prática ainda, que é de construir um palco flutuante numa dessas lagoas aí. Imagina a gente levar um povo lá para dentro desse parque, onde não há barulhos da vizinhança no entorno, só no silêncio da natureza, levando poesia, levando música, levando um bate-papo ali, levando palestra, enfim. Vamos ver se a gente realiza isso um dia ali dentro, né? Está dentro do nosso plano de manejo, né? A doutora Patrícia, ela passou a balizar esse plano de manejo, entregando para a Secretaria de Sustentável, né? Que é essa secretaria onde está Ivan Euler. Ivan Euler recebeu com muito carinho, está analisando, né? Importante que agora, até com a nova visão do PDDU da cidade, isso tenho certeza que vai ser implementado. Todos esses planos já estão lá dentro do nosso plano de manejo. Tá? Então, isso é uma nova novidade que vem para a cidade. Você não pode ter um vazio urbano. O Parque das Dunas não é um vazio urbano. O Parque das Dunas é vida de educação ambiental, pesquisa científica e também, que é o mais importante, o cultural. Você não pode passar pela Mãe Estela
e ver lá um monumento daquela grande educadora. Educadora, a primeira Ialorixá a entrar numa academia de letras no planeta. Tinha que ser na Bahia, né? Modéstia à parte, né? Tinha que ser baiana, né? Então, isso aqui é importante. Você conhece. E aquele que passa e diz, o que aquela senhora está fazendo sentada naquela ela cadeira? está ali na entrada Do parque? do parque, não é? Naquela subida, né? E aí? Olha só, eu não tinha pensado nisso. Tem uma figura de Oxóssi ali, né? Oxóssi Sim. que é da mata, da floresta, é quase como uma protetora do parque ali, né? Então, olha só, não é à toa que ela foi colocada ali também, né? E nós escolhemos também, ajudamos. Na época, o prefeito ACM Neto disse, olha, vamos transformar aqui em homenagem, né? A passagem dela, vamos homenagear aqui essa rua. Tinha um nome, aquela rua tinha outro nome. E nós da Unidunas apoiamos naquele momento. Importantíssimo. Porque todas aquelas plantas lá, ela tem uma ligação, né? Com os afrodescendentes. Então, Mãe Estela tem aquele livro Meu Tempo é Agora, onde ela diz, se acabar a folha, acaba o candomblé. O que ela está dizendo é que acaba muita coisa, porque o candomblé não é pouca coisa, né? É uma estrutura de um quilombo, onde quem não conhece precisa entrar ali no terreiro para conhecer. É uma estrutura familiar, onde tem muitas casas, onde tem biblioteca, onde tem escola, onde tem creche, onde tem tantas outras coisas além da religião, que é a ligação daquelas pessoas com uma força superior que elas acreditam e que transforma a vida delas. Então, que bonito isso, eu não tinha ainda juntado essas peças, né? Ela é uma defensora da natureza, né? Se acabar a folha, acaba uma religião que é muito importante, mas a gente pode pensar que ela, ao dizer que acaba o candomblé, é porque acaba a vida, ou dificulta a condição da vida humana e de todas as vidas, né, no planeta. E o que nós pensamos nesse plano de manejo, idealizado por essas pessoas que estão dentro do parque agora, né, a nova diretoria? Por que não? Em 2016 pensamos em ter um museu afro, falando sobre essa vida, né? Ela acabou falecendo, acho que no final de 2018, né, não me lembro muito bem onde mereceu o nome dela, só que todo mundo passa por ali. Salvador é um turismo. Esse é o que é o grande mercado da cidade de Salvador, é o turismo. Você passa por ali, alguém fala assim, quem é essa pessoa que está aí sentada? Ah, é a Mãe Estela, uma pessoa que trabalhava com o candomblé. É assim que passa. Não tem essa cultura, não tem uma cultura da informação mais legal. Então, o que nós planejamos para aquele lugar ali? Ter o quê? Pode falar, Patrícia? Pode falar. Vem aqui, Patrícia. Deixa a Patrícia falar, então. Vem cá, Patrícia. Vem cá, Patrícia. Ele corta lá depois. Vem aqui. Não corta não. Vai voar tudo. Sente aqui. Vem aqui. Senta aqui. Você vai falar isso aqui, né? Importante. Está falando de uma mulher assim que é tão importante vindo de você também. Fala naturalmente, vai. Fale próximo desse. O que nós pensamos? Nós vamos criar um museu, né, afro ali, onde vamos contar a história de Mãe Estela também, além disso, e também das plantas de Restinga, né, porque todas aquelas plantas que Francisco, que é o curador do parque, ele explica bem, ele é farmacêutico, e aquelas plantas todas, elas têm ligação com algum orixá, né? Sim. Então, ela é usada em alguma medicina dentro do... Medicina, candomblé? Medicina mesmo. Medicina natural. Assim como a água, a lagoa, né? Ou seja, e o vento? Está tudo ali. Os orixás são elementos da natureza, né? Sim, é fantástico. A gente pode encontrar todos ali. E essa água, esse vento salinizado que vem do mar, que é Iemanjá, ou seja, Iemanjá no ar, né? Boa. É doce, o ar é água, né? Água salgada do mar é doce. Ela está em vida, mas eu vou ajudar. Você tem lá Caxundé, voltada para a vida afro. Sim. Você tem lá a folha de urubu, né? Se a gente for observar, pega aquelas turma que vende o acarajé, né? Que é quem vende acarajé? As baianas de acarajé. Sim. Vamos lá para as baianas de acarajé. É muito importante que a gente fale para vocês. Observe, tem algumas baianas tradicionais que ela mantém 2 cabeças de frade lá do lado dela. E se você perguntar a ela, para que essas 2 cabeças de frade, que é aquela cactácea, né? Cabeça de frade, que parece uma cabecinha de frade. Ela vai dizer aqui, olha, aqui está me protegendo, né? Que é chamada coroa de frade. Então, assim, tem inúmeras plantas.
Para dizer mais, você falou certo. Aquelas plantas têm tudo a ver com essa turma que está aí, a turma que protege aquele lugar, sabe? E Mãe Estela precisa ter, sim, esse museu. Que esse turismo passe por ali e saiba quem é essa pessoa, quem é essa figura, que é muito importante para a nossa história. Não só para a cidade de Salvador, não só para o estado da Bahia, mas para o mundo também. Foi uma grande educadora, amiga. E é assim que a gente vai buscar essa homenagem através dessa grande cultura. É um museu falando sobre um pouco da vida afro da nossa cidade, do nosso país, e também dessa pessoa história, que é muito importante. Uma bela e justa homenagem, né, Patrícia? Homenagem, e ela merece, né? Porque realmente contribuiu muito para a história afro aqui da nossa cidade, né? Acho que do Brasil como um todo, ela contribuiu. Então, assim, o parque a gente tem buscado muito com plano de manejo, porque o parque, um parque, né, dentro da lei SNUC, ele é permitido também muito para o ecoturismo. E o parque precisa ser sustentável, é isso que a gente conversa muito nas nossas reuniões, porque sem sustentabilidade o parque não vai existir, né? Então, a nossa preocupação é porque Jorge hoje é o mentor do parque, então... Fala não, que ele me mata depois. Não, diga para ele. Não, Fala aqui, não bate-papo. É porque eu falo para Jorge Olha assim. só, encosta mais a boca. Eu falo para Jorge é o seguinte, Jorge, como foi que ele foi bem educado, que não quis dizer o que eu falo? Eu falo, Jorge, você vai morrer, né? Como todo mundo vai morrer. Um dia aí que seja lá na frente, exatamente, né? Mas o que eu falo para ele é o seguinte, a gente precisa transformar esse parque sustentável sem você. Porque você, graças a Deus, é um homem próspero, vem de uma família próspera, é um empresário, você pegou e investiu sua vida, patrimônio, investiu tudo aqui, né? Só que, assim, quem mais vai ser um Jorge, né? Que vai pegar seu patrimônio, vai investir tudo lá dentro. E, assim, as pessoas que trabalham, elas precisam ser remuneradas e a gente precisa que o parque vá além de Jorge, né? Porque hoje o parque é ele. Ele diz que não, mas o parque existe graças a ele. É uma equipe, Mas se não existisse Jorge à frente, esse parque não existiria. Não, eu não conhecia Jorge fora do parque. É a primeira vez, eu acho, né? Não sei se estou enganado, mas eu acho que é a primeira vez que nós nos encontramos fora daquele lugar. Ele é um ser, né? Sim. Não sei mais se é um ser humano ou se virou um bicho, um animal daquela floresta, uma entidade daquele lugar ali. Assim, isso é muito bonito. Mas você trouxe uma coisa que eu acho que assim, é importante também eu falar, e eu sempre vi isso, que é o seguinte... ele teve a possibilidade de investir no capital, sim, mas ele preferiu esse empreendimento, que é a natureza. Isso é muito bonito, né? Assim, poucas pessoas no mundo que vêm de família, que tem uma condição financeira, sim, que, como o pai dele queria que ele continuasse sendo um comerciante, né, um empresário e tudo, sim, e ele faz esse investimento na vida dele, que eu acho isso muito bonito. Jackson, quando a gente foi lá para o parque, que eu olhei, eu falei assim, nossa, quando foi para a parte financeira, né, eu falei, como é que você mantém isso tudo? Porque assim, não tem verba pública nenhuma, não tem doação praticamente nenhuma. O parque vive hoje das trilhas interpretativas, né, que a gente cobra uma taxa de doação, e praticamente do patrimônio dele, porque Jorge é empresário, é ambientalista, então ele faz o trabalho dele e investe ali, porque com o dinheiro das trilhas, o que se arrecada não é suficiente para manter. Então, assim, eu admirei muito o trabalho dele. Foi aí que todo esse envolvimento nosso, né, para ajudar Jorge, porque assim, é o que ele falou aqui no início da entrevista, ele não podia chutar, agarrar a bola, fazer tudo ao mesmo tempo, seria difícil. Tem que formar um time, né? Cada um numa posição e todos juntos. E o que ele ama é aquilo ali, é da aula, né? É ele pegar aquelas crianças e ir para o campo, mostrar aquilo ali, a vida para ele, entendeu? Então ele fala, não, se eu tivesse que fazer tudo o que eu fiz, eu faria de novo. Se eu pudesse voltar o tempo, eu tornaria a fazer. Eu falei, ok, mas a gente agora precisa fazer o parque ser sustentável, porque assim, qual é uma das missões nossas? Quando você recebe uma escola privada ou qualquer evento lá onde as pessoas pagam para entrar as taxas, a gente leva uma escola pública. Só que aí o que acontece na visão dele, né? Recebe uma escola, era uma escola privada para uma escola pública, para mais ou menos equilibrar a quantidade de pessoas. Aí ele, para uma escola privada, ele leva 5 escolas públicas. Eu falo, Jorge, pelo amor de Deus. Aí veio a cabeça, porque se deixar ali, ele leva. Por Jorge, ele fecharia as portas do parque. Porque se fosse só uma escola privada para uma escola pública, uma paga a outra, né? Exatamente. Mas aí ficam 5 para serem pagas e só uma paga, no caso, né? Então fica
não equilibra tanto esse orçamento aí, né? Porque assim, é muito bonito tudo, é muito lúdico, mas a gente tem que pensar também numa forma disso existir pós-Jorge, né? Que aí eu brinco com ele, eu falo, meu bem, você não é eterno, né? Eu falei, você não vai ver eternamente, a gente precisa fazer esse parque ser sustentável. E aí vem o plano de manejo, a importância do plano de manejo, porque ele é o documento, né, uma cartilha que diz o que pode e o que não pode ser feito ali dentro. Por quê? Por ser um parque de proteção integral. Então, assim, o uso é muito restritivo, não é igual uma APA. A APA você pode construir dentro de umas regras, tem toda uma regra, né, para a construção de APA, mas é muito mais abrangente. No parque de proteção integral, não. Então, nós temos todo um plano de manejo, onde nós traçamos diretrizes para trazer o ecoturismo ali para dentro. Para quê? Para a sustentabilidade. Para que esse parque possa existir para todas as outras gerações. Ele se sustente, já que não tem ainda, né, algum órgão, alguma empresa, enfim, que sustente um parque desse, quando eu acho que deveria ter. Se eu fosse um grande empresário, eu não ia vacilar, né, em ter o meu nome associado a uma obra que é tão importante para a humanidade, né? Eu vou pegar aquele banquinho, vou sentar do seu lado de lá para a gente ir para o... Não, fique aqui. Continue aqui, você vai terminar aí. Eu aqui vou pegar esse banquinho aqui. W que se vire aí com as câmeras. Pode ficar aí, Patrícia. Eu vou sentar aqui do lado, porque eu acho que pode ser melhor ou não. Eu não sei como é que W vai resolver isso lá com as câmeras. Só para a gente ir para os finalmente e deixar outras coisas que a gente vai, que não esgota, como você falou, num programa só, para você vir aqui outras vezes. Mas Patrícia trouxe uma coisa importante, assim, que você já falou, né? Mas ela trouxe de uma forma assim mais... Como é que eu diria? Da sustentabilidade, né? Do que é que pode ser feito para que esse parque se torne autossustentável, ou até mesmo alguém que está nos ouvindo e fala, eu quero entrar aí também nesse parque com algum apoio de grana mesmo para poder tornar isso, facilitar mais, né, esse seu trabalho e dessa sua equipe. Jackson, a gente tem desculpa, já você ia falar, a gente tem um projeto que é para você adotar uma escola pública. Por exemplo, como é que funciona? As empresas, ou quem tiver, nós temos Camila, né, por exemplo, que ela abraça muito o projeto lá do parque. Então, a gente vê a quantidade de crianças que vão de uma escola pública e o empresário ele pode simplesmente fazer a doação para aquelas crianças irem visitar o parque. Então, a gente tem projetos assim, né, dessa forma. E a gente quer começar a divulgar esses projetos, porque realmente a gente um trabalho como de Jorge Formiguinha, porque a gente vai começar a construir essa cultura, né, aqui em Salvador, para as pessoas abraçarem, né, o parque. Eu acho que eu posso... Essa ideia é muito boa, né, de alguém adotar uma escola pública, né? Eu posso engrandecer mais essa busca de Patrícia, certo? Patrícia chegou para organizar toda a Unidunas e viu que realmente, da forma que a gente estava tocando o parque, é um toque de amor, mas tem que ter o pé no chão. Então, ela organizou tudo isso dentro do Parque das Dunas, Salvador, né? E buscou alguns parceiros, através do conhecimento dela, algumas empresas, para bancar uma ida de uma escola pública. Precisamos entender como o parque funciona. Nós temos uma taxa que cobramos das escolas privadas e as escolas públicas não pagam nada. Neste momento é que é o diferencial. Eu não deixo de aceitar uma escola pública, quando marca. Não, enquanto você foi ali no banheiro, ela disse que antes era uma escola pública, né? Ou uma escola privada e você levava uma escola pública e dava uma equilibrada, que ela pagava as duas, né? A escola privada pagava. Aí ela disse que você passou a levar assim, você leva uma privada e leva 5 escolas públicas. Isso se não aparecer porque o coração é grande, se aparecer 10, ele vai levar 10. Então, precisamos, de alguma forma, conseguir um recurso para que você possa levar 10 escolas públicas, bancada por alguém, ou por, enfim. Sim, é esse o despertar que você colocou dos empresários. Acho que isso é muito importante, essa divulgação. Mas, assim, eu vejo que em outro momento nós precisamos passar o bastão. Ela estava falando que eu posso morrer a qualquer momento, como qualquer um outro. Mas, assim, eu acho que daqui a... Sim, mas que não vai ser agora não, mas assim, você começar a preparar uma pessoa para que daqui a 30, 40 anos, 50 anos, tenha pessoas que possam continuar com esse parque, que vai ficar aí para quando a gente voltar em outra encarnação, o parque está lá ainda preservado por outras pessoas que você mesmo plantou e deixou. Pronto, eu gostei dessa posição sua. Nós recebemos um grupo espírita
há 10 anos atrás, e onde eu faço uma trilha, ele falou, olha, você incorpora nessas trilhas, né? E aí ele disse assim, você sabe por que você fez esse parque, Jorge? Eu falei, não, porque daqui a 100 anos você vai passar por ele e vai dizer, quem fez esse parque? Né? Acho que você colocou muito bem. Eu vou partir para uma sensibilidade que é muito importante. A gente precisa mostrar a nossa cidade, que é uma cidade muito bonita, muito maravilhosa, nosso país Brasil, mas a cidade de Salvador tem uma diferença muito grande, que é o turismo, né? E hoje, por incrível que pareça, eu pensar 30 anos atrás, no que é hoje o Parque das Dunas, nós precisamos, principalmente, o gestor público da nossa cidade tem um olhar diferenciado. E eu tenho visto que esse gestor público está tendo esse olhar, está tendo essa comunicação. O que nós precisamos é modificar e passar a agradecer cada momento que esse gestor público faça. Estou falando de gestor público da nossa cidade municipal, estou falando aqui. W trouxe isso ali, né? Conheça o projeto Parque das Dunas. Perfeito. Isso aí a pessoa acessa como? Vai no lá, Instagram, no Parque Instagram. das Dunas, Salvador. Tem um link. E esse aqui também, ele tá no nosso site, Parque das Dunas, Salvador. Tá? Legal, W. É muito bacana. Sim, continue. Então, assim, eu queria um despertar, principalmente do nosso gestor público, né? Estamos falando direcionado. Prefeito Bruno Reis. Sabe? Houve muita mudança desde a primeira gestão dele, do olhar para o Parque das Dunas, não só para o parque, mas por outros parques também, a gente tem visto. Mas, em especial, eu queria que ele olhasse diferenciado, porque nós temos um grande potencial turístico. E é isso que a cidade é, sabe? E é um parque que é reconhecido pela entidade internacional. Imagina quando o Brasil tiver conhecimento da grandeza desse parque, né? Para transformar isso num turismo totalmente cuidado, que é o que você faz ali, é todo cuidadoso. Entra um grupo de pessoas ali, não deixa uma garrafa, não deixa uma tampinha de refrigerante no chão. Então, é um turismo que não vai prejudicar aquele espaço, porque ele está muito bem cuidado, né? Muito bem estruturado. Então, eu penso que, nesse sentido, eu não sou muito a favor de fazer propaganda para as pessoas conhecerem, às vezes, lugares da Chapada, porque a gente chega lá, às vezes, naquela cachoeira linda e alguém deixou sujeira ali. Mas, no Parque das Dunas, isso não acontece por conta de uma educação que você, com a sua equipe, estrutura ali, né? Nós preparamos todos que vão fazer essa visita dentro de um auditório, conscientizando de como deve caminhar e como deve entender aquele parque. Então, essa conscientização é o que faz esse trabalho de educação de formiguinha e as pessoas saem com a consciência mesmo. Então, tomara que Bruno Reis, né, desperte para esse outro degrau que você trouxe, que é transformar assim, a Bahia, que é tão bem vista no mundo, mas esse mundo que vê a Bahia com essa grandeza toda ainda nem viu o Parque das Dunas. Né? Sim. Eu digo, né, uma quantidade maior de pessoas. Então, assim, temos ali um tesouro na mão que pode entrar para aumentar, crescer essa cultura baiana, que o meu mestre Mário Guzmão dizia que é uma coxa de retalhos. Então, tem esse retalho preciosíssimo, que é o Parque das Dunas, que precisa fazer parte dessa coxa de retalhos, que é a cultura baiana, né? Sim, e hoje o turismo está muito voltado para parques, né? Da gente vai para qualquer lugar do mundo, os parques são extremamente divulgados, as pessoas querem estar em contato com a natureza. E hoje a gente tem dentro de Salvador uma natureza viva, um tesouro ecológico, e a gente sai para ir para a Chapada, né? Porque às vezes o soteropolitano nem sabe que existe esse que parque. Aqui tão perto existe. Então, é legal você trazer também isso, Patrícia, que é o seguinte, isso é uma questão hoje, talvez a mais séria mundial, né? E nós que moramos num país que temos o privilégio de ter essa natureza toda, né? Aqui é importante a gente ter essa consciência, assim, né? De preservar mesmo e de usufruir disso da melhor maneira possível. Eu estou dizendo tudo isso aqui pelo seguinte, primeiro que, assim, eu nunca quis sair de Itabuna, porque é uma região que tem Mata Atlântica e é cercada ali a cidade de plantio e tudo mais. Então, assim, eu tenho um encantamento mesmo pela natureza, pelo bem que me causa, pela beleza, pela inspiração, porque se não existe isso, a natureza, o homem ia se inspirar em quê? Em pedra somente, em concreto, tudo não ia, né? Então, assim, eu me sinto no dever mesmo, assim, é um prazer que eu tenho de estar aqui no Pod, né, esticando um pouquinho aqui esse nosso tempo de bate-papo, pela relevância mesmo, pela importância da natureza e, nesse caso específico, desse espaço que vocês cuidam
cuidam de forma muito, muito E bonita. Jackson. E que está pertencente a você também, amigo. Sim. Preciso esclarecer isso. E a todos nós, porque essa frase diz isso, né? O Parque das Dunas é nosso, podemos contribuir com isso. Sim, O Patrícia. trabalho de educação ambiental lá é tão fantástico que uma das primeiras coisas que me fez encantar, eu sempre falo isso com as pessoas quando eu tenho oportunidade. Eu fui fazer a primeira trilha lá no parque e Roque levou menores infratores. E quando eu estava lá atrás, Jorge, à frente, conduzindo esses adolescentes, acho que era 13 anos, né, Jorge? Sim, 13, 14. E assim eu fiquei meio chocada, porque eu ouvi esses meninos cantarem Pegue a Metralhadora, não sei o quê, a conversa era só nesse nível, né? E aí a cada parada, você já fez a trilha, né? Já com a fiz. gente? A cada parada ali, Jorge vem, ele fala e parece que vem uma inspiração realmente divina, que ele tem o dom, né? Realmente de falar e tocar corações. Aí ele começava a falar cada coisa que eu via a diferença que aqueles meninos entraram ali, a forma que Saíram eles de outro saíram. jeito, né? Você viu o olhar diferente daquelas crianças, né? 13 anos, eu acho que são crianças, por mais que a sociedade tenha um outro olhar por conta dos atos deles, mas são crianças ainda, né? E aí, com 13 anos de idade, eles, assim, o olhar era diferente. Você via que ele conseguiu plantar uma sementinha, isso ali em 3 horas, em uma caminhada. Imagine a gente fazer um trabalho constante, né? Mais rotineiro. Por isso que Jorge não abre mão de receber escolas públicas, Jorge não abre mão de fazer trabalho com as comunidades de educação ambiental. Foi o que você falou, se você leva isso para a escola, que você estava colocando aí, que eu estava prestando muito bem atenção. Leve para a escola a importância de, se o ente público, não importa qual a esfera federativa, ele plantou uma árvore, leve para a escola a importância que vai ter aquela árvore, porque a criança vai levar para o pai. Exatamente. E aí E quem vai. muda muitas vezes a nossa sociedade são as crianças, né? Quantas coisas que meus filhos aprenderam na escola que chegavam para mim me cobrando na minha casa, Sim. né? E aí opa, é meu filho que está me dizendo isso, então não é importante. Eu tive um momento desse no Shopping Salvador. Só que não estava fantasiado como um parque, estava de blazer, andando com uma pessoa amiga que é advogado, e essa criança acompanhava. E de longe eu vi ela falando com o pai, é o rapaz do parque, é o rapaz do parque. Como essa criança me conheceu, assim, aquele chapéu de indumentária, né, com um blazer. E a criança foi encostando e o pai falou assim, o senhor me dá licença, vocês dois? Olha, meu filho disse que conhece o senhor, que o senhor é o do parque, que fez uma aula em campo com ele. Aí eu estou dizendo para ele que sou advogado. Eu falei, não, eu sou ambientalista, eu sou do Parque das Dunas. Isso nos engrandece muito, sabe? Cada história que a gente passa para aquelas crianças, ele leva, sim, a conscientização. Então, assim, acho que todos que visitam, que passa ali de carro com alguém, esse monte de areia, alguém vai dizer, esse é um monte de vida, sabe? Então, essa mensagem foi muito importante durante 30 anos. Conhecer para conservar. E é isso que eu tenho, né? Então, a partir de agora, eu vejo que é um novo modelo, a nova consciência ambiental tem que, sim, estar dentro de nós, intrínseco dentro de nós, e é assim que nós fazemos. Maravilha, meu amigo. Assim, agradecer a sua presença aqui, a de Patrícia, a doutora Patrícia, que está também, né, assim, engajada nesse projeto. E deixar, assim, as suas considerações, se você queira fazer, coisas que eu não citei aqui, mas também agradecer, né, a Adriano Moraes, que é idealizador desse pod, que está possibilitando eu estar aqui hoje conversando, né, com vocês a respeito desse assunto que é muito importante, do Parque das Dunas. Agradecer a Luciano Suede, que são eles dois idealizadores, Kainan, esse menino, né? Como é bom ter jovens engajados também, Sim. que é produtor aqui, W, que está ali, ó, não para de mostrar a flora, né? Tão bonita, e a fauna daí do Parque das Dunas. Grato aí, W. Zé, que está aqui também, que chegou aqui há pouco tempo e já ajuda, né, na construção desse podcast. Yolanda, minha esposa, que também está sempre aqui, né, dando força. Quem mais? Pitoco, são as pessoas, né? Tem uma equipe também grande aqui para fazer acontecer isso aqui. Acho que eu falei todo mundo. E agradecer a vocês pela presença, e o que você quiser considerar mais aí que seja importante também para despertar mais consciência nesse povo sobre a importância do Parque das Dunas. Eu acho, mais do que nunca, né, aproveitar esse momento aqui com vocês e pedir para que todos venham conhecer o Parque das Dunas. Acesse o nosso Instagram, Parque das Dunas Salvador, conheça um pouco mais, marque uma trilha, venha conhecer para conservar, sentir um pouco dessa natureza, desopilar, né, pisar o pé na areia. A doutora Patrícia, como outros, tira o sapato. Aqui eu vou tirar o sapato, eu vou sentir essa energia,
que ali tem lugar de energia mesmo, então portais, e aí vai. Então, esse é o momento que nós estamos dentro de uma cidade. Penso que daqui a 100 anos para frente, nós vamos ter uma grande Central Park dentro da nossa cidade. Né? O que é Central Park? É aquele parque que tem lá em Nova York. Eu acho que é esse. Prédios em todos os lados, mas aquela fortaleza preservada ali, belíssima. Né? E hoje, né, nós temos um diferencial. Nós temos até trilha à noite, lua cheia, tem tantos atrativos que a gente tem tudo marcado, tudo pré-agendado através da nosso Instagram, está lá um número institucional que você vai e marca. Jackson, obrigado. Faz desde 2000, já faz 13 anos que a gente se conhece. Irmão, obrigado por tudo, sabe? Eu que sou grato a você, porque o que eu faço é muito pouco diante do que você faz ali. E espero poder estar sempre fazendo alguma coisa a mais ali para o parque, tá certo? E aí, sempre lembre disso. Qualquer coisa que tiver ali, me liga, pode ser a hora que for, que eu tô querendo mesmo me envolver cada vez mais. Obrigado, hein? Obrigado a todos. Grato a você, grato a Patrícia, viu? E o Parque das Dunas é nosso. Massa. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, Pode.